Bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Seja muito bem-vinda se você que está vindo pela primeira vez ou se você que está voltando para assistir esse conteúdo. Eu sou a Carol Hessel, é um prazer ter você aqui e eu quero dizer que aqui é a nossa rede de apoio. Aqui você vai ouvir histórias da maternidade real, aqui você vai ouvir sobre especialistas que vão ajudar você na sua maternidade. É aqui que você vai ouvir tudo aquilo ali que você está sentindo, mas que ninguém te conta, é aqui. Você vai rir, vai chorar, vai se inspirar e principalmente aqui você vai se sentir acolhida, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Ajuda eu, gente, mulherada! Bora lá, a gente vai, trabalha, grava, traz entrevistados, traz histórias incríveis. A gente precisa de compartilhamento, a gente precisa de like. É assim que a gente sabe que vocês estão curtindo. Então faz o seu papel aí do seu lado que eu faço o meu, combinado? E hoje a gente tem uma entrevistada maravilhosa, uma super profissional, mãezona também, Dedê Leme. Dedê de quê? De Andressa, Carol. Andressa. Eu sou a Andressa. Gente, ninguém sabe. Eu falei, Dedê, como que eu vou apresentar ela? Dedê, Andressa. Por que Dedê? O que acontece, Carol? Então, em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você, com vocês, né? É muito gostoso a gente poder compartilhar, né, as nossas histórias e poder inspirar e trocar, né? Porque é maravilhoso. Antes de você me falar do porquê do Dedê, eu vou te apresentar devidamente, porque eu fiquei muito curiosa. A Dedê, a Andressa, ela é mãe da Luísa, da Lulu também, ela fala só Lulu, gente. Eu também fiquei, como que chama sua filha? Porque eu não sabia. Ela gosta só de apelidos. Exatamente. 7 anos. Menininha grande já, né? Uma mocinha. É uma bebê grande, né? Uma bebê grande. Sempre bebê. Sempre bebê. Esposa do Valdir. Professora e consultora de imagem e estilo, certo? É isso aí. Então, gente, se preparem, porque esse mulherão aqui, linda, vai nos ensinar muito hoje, mas vamos falar também de maternidade. Vamos. Porque às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais, vê lá no seu Instagram, você toda linda, mostrando os estilos, ensinando pra caramba, formando outras consultoras. A gente olha e fala, nossa, essa mulher ali intocável, não tem filhos, acorda plena, maquiada, pronta, com a roupa perfeita no armário. E a realidade é que sim, você batalhou pra chegar nesse nível, pra estar bem. A sua filha já tem 7 anos, o que facilita um pouquinho a autonomia, mas tem todo esse contexto aí por trás, os bastidores que as pessoas não veem, que hoje você vai compartilhar com a gente. Com certeza. Tudo! Mas antes me conta, por que Dedê? Então, em primeiro lugar, né, Carol, muito bom estar aqui com você. Obrigada. Com essas maravilhosas que estão aqui, né, escutando e vendo, assistindo a gente. É muito bom poder compartilhar a minha história e, de certa forma, né, dizer a todas que elas não estão sozinhas nesses desafios da maternidade, do empreendedorismo, enfim, tudo que está em volta disso, né? Com certeza. Por que é Dedê? Dedê de Andressa. Meu nome é Andressa com 2 S's. Eu nem sempre fui consultora de imagem, tá, Carol? Assim, isso é algo, uma história recente da minha vida, né? Então isso aconteceu em 2017. Na época que eu decidi me tornar consultora de imagem, eu trabalhava no mercado corporativo. E aí eu tinha o LinkedIn, né? Eu tinha um cargo de liderança numa multinacional. Então eu tinha lá, Andressa Giglio. Já tá dando spoiler. Já tô dando spoiler. E eu não quis misturar as coisas. Eu falei, eu não quero, eu preciso desvincular a marca da executiva, Andressa. Então, Andressa é executiva. Andressa é executiva. E a Dedê é a consultora. É a consultora. E hoje eu sou só a Dedê. Só a Dedê. Até em casa, a Lulu me chamou Dedê às vezes, né? Sério? Gente, não é possível. É uma figura. Então, eu quis desvincular, eu quis criar uma marca diferente daquela outra marca pessoal que eu tinha. Você criou um papel ali, um personagem novo. Exatamente. Adorei. Bom, tá, calma, porque a gente eu vou querer saber dessa sua transição de carreira que acontece muito, com muitas mães, principalmente. Mas vai chegar essa hora. Antes eu quero saber. Lulu foi planejada. Como foi sua gestação? Como foi seu parto? Como foi esse processo aí de ficar grávida? Você engravidou com quantos anos? Lulu foi muito planejada, assim. Então, em casa, meu marido é super planejador e aí ele tinha lá um momento que ele falou, não, vamos lá, chegou a hora, estamos prontos, né? Eu falei, tá.
estamos prontos. Por mim, eu ia sempre falar, ai, será que um pouquinho mais? Por Nós quê? mulheres sempre achamos que não é a hora certa, né? Exatamente. Mas será que eu tô pronta? Será que eu tenho que esperar um pouquinho mais? Mas e agora? Por quê, Carol? Assim, a minha vida inteira, eu sempre me enxerguei como uma executiva, sempre. Desde criancinha. Então, eu era aquela menina que olhava as mulheres de negócios, todas arrumadas, eu falava, gente, eu quero ser isso aqui, é isso aqui que eu quero ser. Então, sempre foi o meu grande propósito e o meu sonho de vida. Imaginava que iria ter filhos? Imaginava, mas eu não, a minha imaginação ia até um ponto, eu não imaginava muito além. Imaginava, eu vou ser mãe, mas assim, eu não tinha naquela cabeça, eu vou ser mãe de X crianças, e aí minha filha, não tinha. E aí chegou um ponto, falei, vamos lá, vamos engravidar. E foi planejado, a gente sabia. E aí foi muito legal, né? Porque usava o Mirena. Não era o Mirena, não, gente. Como é que chamava aquele negócio? Sei lá. Usava um anticoncepcional X lá. E aí eu parei de usar e em 3 meses eu engravidei. Super rápido. Muito rápido. Então era a hora. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei tão feliz. Eu chorei, assim, foi muito legal, porque a gente foi viajar de férias. A gente foi pra Punta Cana e depois pra Nova York. A gente fez uma viagem super legal. E lá em Nova York, né, que era no finzinho da nossa viagem, foi muito engraçado, porque eu falei pro meu marido, tem alguma coisa estranha aqui. Ele falou, o quê? Eu falei assim, o meu peito não está cabendo dentro desta camisola. Que eu sempre usei. Eu usei a viagem, eu tinha 2 camisolas. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu falei, que dia é hoje? Aí falou, dia tal. Eu falei, gente, eu acho que já era pra ter vindo minha menstruação. Tem alguma coisa estranha. Você teve muito, o peito inchou muito. Enorme, Nos assim, meus, inchou na minha muito. primeira gestação também ficou uma coisa surreal. Não cabia dentro da roupa, assim, foi incrível. Assim, e de um dia pro outro você... né? Siliconou. Aí eu falei pra ele, tá esquisito. Ele falou, não, imagina. Isso aí é porque deve ter Inchaço, mudado a pressão, né? Porque homem é inchaço e tal. Eu falei, eu tô grávida. Aí ele falou, não. Aí eu falei, faz o seguinte, vai lá na CVS e pega um teste de gravidez. Ele pegou. Menina... Na hora. Não, fui fazer o teste, fiz xixi tudo errado no teste. Ai, não funcionou, anulei o teste. Enfim, não rolou. Aí a gente, tá bom, então no aeroporto a gente compra um outro teste, né? Porque era um dia antes da gente voltar. Aí no aeroporto que a gente foi, não passamos por nenhuma farmácia. E eu fiquei a viagem inteira. É mentira que você ficou nessa ansiedade. Juro pra você, não voei de lá pra cá. Ai, tô grávida. Aí a gente chegou em casa, primeira coisa, eu falei, vai buscar um teste. Por favor. Buscou na hora, grávida. Ai, foi uma alegria, gente. Gostoso, Foi né? muito bom. Aí fiz surpresa pra minha mãe, primeiro netinho, foi muito legal. E aí a gravidez, ela foi muito bem, mais ou menos até o 7º mês de gestação. O que acontece? A Lulu sempre teve um percentil baixo. Né? Então a gente fazia ultrassom e o percentil dela sempre estava baixo. Mas aí o médico falou, normal, você é baixinha, você é pequena, não vai ter um bebê gigante. Seu marido também não é um cara grande, tá tudo bem. Só que o percentil dela começou a cair. Caí muito. Cair. E aí, no último mês de gravidez, eu precisei parar tudo. Fazer repouso total. Repouso total. E você era executiva na época. Executiva na época. Então, eu tava fazendo tudo, viajando a trabalho. Eu treinava, gostava de fazer ginástica grávida. Eu era muito ativa. De repente, o médico falou pra mim, olha, tá tudo bem com seus exames, mas o percentil tá caindo, ela é muito pequenininha, então eu vou pedir uma coisa, para tudo. Falei, posso trabalhar de casa? Ele falou, não, eu quero que você poupe sua energia total, eu não quero que você se estresse, eu não quero nem que você fique descendo e subindo escada. Meu Deus, repouso total, no último mês. Ai, foi no último mês. E 2 vezes por semana, eu tinha que ir pro hospital fazer o cardiotoco. E foi uma tensão muito grande, né? E aí, o que eu fazia? Todo dia de manhã, eu comia uma barra de Snickers. Sabe, Snickers? Sim. Chocolate, porque eu queria ver se a Lulu tava se mexendo, porque eu fiquei com muito medo. Ai, que aflição, né? Assim, foi muito aflitivo. Então, todo dia, mas será que meu neném tá aqui? Será que meu neném tá aqui? E eu comia. Aí, o que aconteceu, amiga, depois disso, né? Fiquei enorme, a Lulu não cresceu. Não cresceu, ela nasceu com 2,285 kg. Pequena, com 9 meses ela nasceu? Sim, 38 semanas e meia. Tirei um pouquinho antes porque também o líquido baixou, então por quê, né? Estresse, enfim.
Aí eu sei que ela nasceu, só que o que foi muito legal, assim, porque ela realmente era pequena, não tinha nada de errado nela. Ela só era pequenininha, Ela só era tava pequena. bem desenvolvida, tudo. Super Isso bem é até desenvolvida. legal você falar para outras mães, porque às vezes tem outras mães vivendo algo parecido e a gente fica com noia, né? Pensando que, tá com alguma deficiência, tá com algum problema. Exatamente. E não, ela só era um bebê pequeno Ela mesmo. só era um bebê pequeno. E aí a gente também tem muito medo, né? De, poxa, nasceu, ok, e agora? Vai pra UTI? Não vai? E o médico falou pra mim, ele falou, olha, eu vou tentar segurar ao máximo a sua gestação pra que ela não precise ficar na UTI. Então ela precisa passar de 2,5 kg pra ela não precisar ir pra UTI pelo protocolo do hospital. E ela nasceu pequenininha. Só que ela nasceu tão bem que a pediatra falou, não, ela não vai pra UTI. Não foi. Não foi pra UTI. Ai, que bênção. Então, maravilhosas, é assim, neste momento que a gente fica super ansiosa, que a gente fica com medo, duas coisas a gente tem pra fazer. Uma é muita oração e acreditar realmente que Deus sempre tem o melhor pra gente. Total. É a primeira coisa que a gente tem que acreditar. E a outra é também confiar no seu médico, porque, assim, você fica muito ansiosa, mas será que o médico tá falando a verdade, não tá? Então, assim, é importante a gente confiar em alguém. Então, em Deus e no médico. Confiar nos dois, né? Senão a gente pira. Então foi muito legal, ela mamou, era pequenininha, então eu tinha que dar mamar pra ela aqui, porque eu fiquei enorme, né, que imagina, depois desse 1 mês em casa... Sem gastar energia nenhuma. Sem gastar energia, comendo todo dia chocolate, vitamina... eu tomava vitamina de abacate com açúcar, comia castanha, tudo pra ver se essa menina engordava. E quem tava engordando era a mãe. E aí... Você engordou quantos quilos? 20 quilos, amiga. Desse tamanho? 20 quilos, eu fiquei engordei enorme. 21, mas assim, Você é eu sou alta? maior, bem alta. E eu fiquei enorme mesmo assim. Amiga, eu fiquei enorme. Minha irmã olhou pra mim, né, acho que 3 dias antes de eu ir pra maternidade, eu tava me trocando na frente dela, minha irmã olhou assim e ficou com a boca aberta. Falei, que foi, Larissa? Eu falei, meu, eu nunca vi um bumbum tão grande na minha vida. Você não tem noção o tamanho que tá, que você não tá vendo. A gente para de ver tudo, a gente nem quer ver, né, na verdade. Aí eu pensei, né, eu falei, não, gente, é o neném, né? A hora que saiu o líquido, saiu o neném, saiu a placenta, vai voltar. Imagina, né? Enfim. É parte 2, que a gente já vai falar sobre isso. Parte 2. E aí, foi ótimo, a Lulu se desenvolveu, mamou muito bem. Então, assim... Desenvolvimento normal. Normal. E, assim, até hoje... Ela é menorzinha. Ela tem... A curvinha dela lá de crescimento é na média de peso e de altura. Ponto. E tá acompanhando. Então, assim, às vezes a gente fica, né, com aquela ansiedade, porque a gente não vê, né, aqui dentro. Mas realmente é confiar em quem a gente tem que confiar. Exato. Perfeito. E você falou que amamentou, que foi tranquilo, ela pegou bem, você conseguiu? Pegou sim, eu tinha muito leite, mas muito leite. E a natureza é muito sábia, né? Então, assim, minha bebê precisava de muito leite, porque ela era muito pequenininha, né? Então eu tinha muito. Então no dia que veio, né, lá no hospital, aí foi um sofrimento? Foi. Eu acho que a pior dor que eu senti na minha vida, porque encheu muito de leite. A pojadura, que é lá a descida do leite, né? Não, e assim, Carol, parecia 2 bolas de basquete. Imagina o seguinte, imagina eu com 20 quilos a mais. Já estava grande, certo? E o meu peito, ele era muito grande para aquele tamanho que eu estava. Então eram 2 bolas de basquete. E assim, eu tive febre, né? Você teve mastite, essas coisas? Então, não cheguei a ter mastite. Porque eu fazia bastante aquele shake. Shake, né? Então, meninas aí que já tiveram seus bebês, o shake ajuda, né? Que você mexe bastante, tira. Então, ordenhava bastante. Não com a bombinha no começo, mas ordenhava bastante com... sozinha, na mão mesmo, né? E pegava assim, porque era isso que... gente, vocês estão era vendo, isso aqui. Né? Era assim mesmo, tá? E ela pegou bem, foi ótimo. Bom. Aí, o meu peito esquerdo foi um peito que doeu minha amamentação inteira, Carol. Sempre eu não sei doía? por quê, sempre doía, até o 7º mês. Nossa. E saiu um pouquinho de sanguinho, saía. Eu percebia quando eu tirava, né? Que aí depois eu voltei a trabalhar e tudo mais. Mas assim, no geral foi muito boa a amamentação. Eu tive que parar mesmo por causa do trabalho, eu queria ter... Você parou com quanto? 7 meses? Com 7. Que você voltou a trabalhar e aí começou a ficar inviável. Na verdade eu voltei a trabalhar com 5, né? Com 5 meses. 4 de licença, um mês de férias. E aí tinha mais acho que 15 dias de amamentação, uma coisa assim.
E aí você conseguiu lidar por um pouquinho mais. Então, durante 2 meses, basicamente, até um pouquinho mais, todos os dias na hora do almoço eu saía do trabalho e ia dar peito pra ela. É desgastante isso, né? Isso que você morava perto, então, eu morava perto, ela ficava com a minha mãe, graças a Deus eu tive essa rede de apoio, né, essa estrutura. Mas eu saía, mas era um caos, né, Carol? Porque assim, falava assim, ai não, gente, essa reunião não pode atrasar, porque eu preciso sair pra dar mamar e tal. E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. Então, tinha um monte de leite congelado, ela já comia, mas mesmo assim, eu queria dar mamar. Mesmo assim, eu queria dar mamar. E assim foi, né? Então, por um bom tempo, eu acabei fazendo isso e eu decidi, no 7º mês, parar de amamentar. Por quê? Porque eu tive que fazer uma viagem para o Rio. E tudo que eu tava fazendo era nessa loucura, bate e volta. Ia de manhã e voltava à noite. Só que aí, em um dia, cancelaram o voo, atrasou, fechou o aeroporto, aquele caos. Era 10 horas da noite, eu ainda estava no Rio. A Lu não conseguia dormir, porque ela estava acostumada a dormir no meu peito. O meu peito lá, né, no Rio, deste tamanho cheio, eu não conseguia abaixar o braço. Não conseguia abaixar o braço, com dor, já começa a dar febre, né, gente? O negócio começa a encher, você não consegue. E aí eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que eu faço? Ela falou, não tira, porque se você tirar vai vir mais. Então, segura um pouco. Aí eu sei que nesse dia, eu falei, não dá mais, não dá pra mim e não dá pra ela. E ela acabou dormindo com a sua mãe? Dormiu com meu marido, deu a mamadeira, acabou dormindo. Depois, né, de muito custo, aí tirei o leite. Aí nesse dia, eu conversava bastante com o pediatra. Eu falei, mas até quando? Como é que é? Ele falou, até quando for bom pra você e for bom pra ela. E nesse dia eu falei, uma tava sofrendo daqui, a outra tava sofrendo de lá. Então chegou a hora de parar. E aí você tomou remédio pra secar o leite? Não tomei remédio. Eu esperei, assim, foi questão de 1 semana. Eu achei que ia ser muito pior. Você parou de oferecer pra ela e foi secando? Eu parei de oferecer, foi diminuindo. Claro que ele foi inchando, aí eu sentia que meu peito tava meio empedradinho, mas ok. Mas era uma coisa que dava pra ficar, porque eu não tirei de uma vez, né? Eu vou tirar, agora eu sou da noite, agora eu sou de manhã, agora eu sou da tarde. Eu fui diminuindo a frequência. Aí chegou uma hora que eu realmente parei, ela pegou a mamadeira, a fórmula. Eu chorei no dia que ela pegou a fórmula. Falei, ai, gente, que era tudo que eu queria, mas não. Ai, não, ela tá tomando um negócio, tá, uma coisa química. Olha a cabeça da mãe, né? A gente pensa cada coisa. Eu chorei. E ela tomou aquela fórmula, adorou. Você acredita que até hoje ela gosta da fórmula? Mentira, é horrível. Ela toma fórmula. Ela não toma leite de vaca, ela não gosta. Ela toma fórmula com Nescau. Você tá de brincadeira? Não, ela toma fórmula com Nescau. E ela adora. Ela fala, horrível ela fala o sabor. Assim, por mim eu comi esse pozinho. Você acredita? É o leitinho dela. É o leitinho dela. Ai, não acredito. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Gente, deixa, tem vitamina, né? Deixa eu tomar enquanto ela é pequena, enfim. Enquanto você tem dinheiro pra comprar fórmula, tá bom, né? Porque é caro. E aí é muito, assim, esse processo todo, hoje a gente dá risada, né? Mas na época foi muito sofrido, né? Eu tô sendo menos mãe porque, tirei o peito, devia dar pelo menos até 1 ano. Enfim. E aí foi esse processo. Foi esse processo de mais ou menos 1 semana que foi parando. E, gente, do dia pra noite foi muito engraçado. Um dia eu tava com o peito empedrado, duro. No outro dia eu tava com 2 saquinhos de leite, né? Essa parte a gente podia pular, né? Porque, tristeza do céu. Aí murchou muito, né? E aí deu, assim, um excesso de pele que... Aí você fez cirurgia? Depois eu fiz. Depois de quanto tempo? Quando foi? 2019? Eu fiz em 2019. Demorou um tempinho. Você tinha... Ela tinha, então, foi 15, 16, 17, 18, 4 anos. 4 anos. Segurou bastante tempo. Assim. Porque quer colinho. A gente pensa, né? Não vou fazer cirurgia porque ela quer colinho. É verdade. Ainda é bebê. Eu pensava nisso. Não tinha parado pra pensar nisso. Porque amiga, bebê precisa de... E você tem que ficar 1 mês sem pegar, assim, né? Se ela vir no seu colo, sentar, tudo bem. Mas... Poxa, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia? Não. Então tem aquela coisa, assim, vou pegar, fazer. Então eu pensava nisso. Aí esperei ela crescer um pouquinho pra pedir menos colo. E mais ou menos, né? Até hoje eu pego no colo, gente, meu neném. Tá quase do meu tamanho, eu pego no colo.
Não adianta, mãe sempre fará essas coisas. É. Tá, e agora me conta, você teve puerpério, você teve essa fase de baby blues, assim? Não. Ou foi de boa isso pra você? Graças a Deus eu não tive nada. Que bom. Acho que eu sofri tanto no último mês da gravidez. Que aí Ai, Deus falou assim, ó, a sua cota de sofrimento para Nossa. aqui. Não tive. Eu curti muito cada Esse momento, início. né, esse início. As madrugadas eram difíceis. Acho que porque pra ela todas, teve né? muita cólica, Sério, sempre. ela sofreu bastante? Muita. E eu não conheci o cólical, Mesmo né? com o peito. Mesmo com peito. Porque tem gente que fala, é mamadeira que entra Não. ar, não sei o quê. Não é. 100% peito. E aí tem aquela coisa, o que você tá comendo, que você não tá... É. Cortei várias coisas. Não. Gente, é da criança. Uhum. E uma coisa muito interessante que eu percebi, assim, hoje quando ela é maiorzinha, o ponto fraco dela é o intestino. Sério? Sempre quando acontece alguma coisinha assim no corpinho dela, Desregula a primeira o intestino. coisa, desregula o intestino. Então é do bebê. Era do bebê. Então aí as madrugadas eram tensas. Aí, bebê com cólica. E o momento de dormir, né? Então, assim, pra ficar mais fácil, né? Pra ficar melhor, ela dormia no meu peito. Então, pegava, colocava no berço e às vezes, né, 15 minutos depois chorava. Então, as noites com a Lulu eram muito intensas. Demorou Então, pra... demorou. Até hoje, olha só o que eu vou falar pra vocês. Até hoje a gente faz chameguinho, a gente deita do lado dela na cama. Pra ela dormir. Pra ela dormir. Mas isso aqui... É o ninar dela, mas você que acostumou. Tudo que nosso filho tem que a gente não gosta, foi a gente que fez, que criou, que acostumou. Não tem jeito. Então hoje eu não reclamo. Ai, eu falo, filho, você já tá grande, você tá com 7 anos, vai me matar se ela escutar isso. Que já tá mocinha. Ela, mas mamãe, faz só um pouquinho de chameguinho e tal. E a gente reveza, né? Um dia eu, um dia o pai dela. Um dia eu, um dia o pai. Bonito. Assim, pra gente que é mãe, acha fofo. Mas assim, não, né? Gente, tem dia que você tá tão cansada que você quer tomar seu banho, deitar na sua cama, aí você tem que ir lá fazer o chameguinho. Aí eu penso assim, mas aí eu penso. Mas vai passar. Vai passar, ela vai crescer. Saudades. Quando ficar adolescente, não vai querer saber de mim. Vai saber, às vezes até adolescente eu não sei, eu tô sofrendo já. Ai, mas tem essa questão teve bastante essa questão com o sono. Foi a única coisa que pegou. Tá. O resto, assim, com Foi um mês tranquilo. depois da Lulu, eu já tava treinando de novo, porque eu queria emagrecer. Já tava indo pra academia, minha mãe me ajudava, já tava me cuidando, fazendo unha, indo no salão. Então, assim, eu tinha meu marido que sempre cuidou dela muito bem e a minha mãe também. Tá. Então, eu consegui retomar Rápido, assim. rápido a vida, assim, né? Não fiquei muito nesse período de pós-parto, né? Tá, e aí não sentiu Não tanto senti muito, não. esse peso, né? É. E me fala, o que você mais sente que mudou na Andressa depois de ter se tornado mãe? Os meus valores, total, né? Então, como eu já comentei com você, eu queria, assim, meu sonho de vida era ser uma profissional bem-sucedida. Bom, esse era o meu valor. Meu valor gritava Profissional acima de tudo. Acima de tudo, né? Então, e depois da maternidade, eu vi que isso não era, assim, tão importante, né? Quanto eu achava que era importante, e eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Então, eu não era uma pessoa, assim, muito emocional ou muito espiritualizada, né? Depois dessa experiência com a Lulu, assim, eu nasci junto com ela, né? Falou assim, mas nasceu uma nova mãe? Nasceu uma mãe? Não. Nasceu uma Andressa. Eu nasci de novo. E aí mudou muita coisa. Então, aquilo que eu me dedicava, que era aquela profissional que sempre, nossa, né, ali, muito, ganhava todos os bônus, batia recorde, era exceed, não existia mais. O foco não era mais esse. O foco não era mais esse. Não tem como. Né? Quando você vê que tem ali uma criança, um bebezinho que você ama, que você não sabia o que era o amor. Eu não sabia o que era um amor antes da Lulu entrar na minha vida, assim, eu não sabia. Eu achava que eu amava, né, meu marido, minha mãe, mas é tão louco o amor de mãe, né? É muito louco. Que eu falo, gente, isso é amor? Caraca, eu quero sentir esse amor, né? E aí foi muito interessante essa mudada mesmo, né? Da Andressa racional para uma Andressa mais
emocional, né? Eu descobri que eu sou uma manteiga derretida. Não era, tá, gente? Era mais durona, firme. Eu era um pouco mais pragmática, um pouco mais durona, assim. Mas a Lulu despertou um lado meu, acho que ela despertou Um a lado pessoa... mais humano, assim. Mais humano. E eu acho que realmente ela despertou a pessoa que eu nasci pra ser. Né? Aquela pessoa, acho que não era eu. Né? Hoje eu não enxergo. Você mascarou demais, colocou Eu acho. muitas camadas, né? Muitas camadas. O mundo corporativo exige muito que você se proteja, se blinde, então você vai criando muitas vezes camadas de proteção para ser vista como uma profissional, assim, assado, e aí, isso aí. A gente acaba, às vezes, saindo da nossa essência. Eu trabalhava antes do Momentcast, antes da maternidade, como coach de carreira, né? Então, e eu ouvia muito sobre isso, que às vezes as pessoas se perdem, olha para aquilo, e eu sinto que a maternidade desperta muito isso nas pessoas, porque é isso, a maternidade desperta algo que está muito intrínseco. Essa espiritualidade eu também senti muito. Então é como se você tivesse que se reconectar com você. E às vezes você tá tão apegado no que você era no passado que você nem dá abertura para essa reconexão. E aí você fica naquele conflito, né? De não me vejo mais, não me encontro, mas também não sei quem sou, não consigo me aceitar. Pra onde eu vou? Não tem uma aceitação, né? Desse novo eu. Mas como assim, né? Como assim eu era aquela pessoa, era aquela mulher independente, bem-sucedida, né? E recebia ali muitos reconhecimentos. Porque assim, né? No corporativo, você trabalhar numa empresa grande, você recebe reconhecimentos, né? Sim. Pelo seu trabalho. E de repente, não, acabou. Né? Muito pelo contrário. Você é criticada muitas vezes. Mas tá saindo porque a filha tá doente, mas de novo, tem horário para buscar, levar pra escola, exatamente. Não pode passar do horário. Exatamente, como assim? 5h30 já vai sair? Né? Então, assim, e eu acho que é muito... Eu não vivi isso, mas eu imagino que deve ser bem desafiador, assim, ser mãe e estar no mercado de trabalho num alto cargo, assim, que demande bastante, né? Principalmente quando as pessoas também da equipe ainda não passaram pela maternidade. Aí falta empatia, provavelmente. Falta muita empatia. Falta muito. Então, naquela época, né, depois que a Lulu nasceu, a pessoa que assumiu o cargo de diretoria, que era a minha diretora, não era mãe. E também não tinha pretensão nenhuma de se tornar mãe. Depois ela virou mãe, tá? Se tornou mãe? Se tornou uma mãe. Ela veio falar comigo. Sério? Ela falou, Andressa, você me desculpa. Olha. Ela veio conversar comigo. Ela falou, nossa, agora eu te entendo. Agora eu te entendo. Então, é muito, né? Uma pessoa, ela falou assim, me desculpa. Eu falei, claro, né? Não tinha como você saber, né? E eu acredito, né, Carol, que tudo que a gente passa também é pro nosso crescimento. Na hora é duro, é triste, você tem vontade de... o que eu faço, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Esse conflito todo gerou um burnout. Né? Então, toda essa falta de identidade mesmo, né? Eu não consigo nem ser mãe direito, eu não consigo ser executiva direito, eu não consigo ser nada direito, nem esposa eu sou mais direito, né? Essa pressão que existe, né, em cima da gente, que na verdade muitas vezes é a gente que coloca na gente mesma, né? Total. Desencadeou num burnout. Então, eu tava trabalhando um dia... A Lulu, olha só, né, gente, o processo. Depois de 2 anos, a Lulu tinha 2 anos e pouquinho. Tá. Já tinha 2 anos e pouco. E essa fase também... Você continuou firme e forte. Firme e forte, amiga, como uma gelatina, né? Pausa no burnout, porque antes eu quero saber como foi pra você voltar pro trabalho, porque eu imagino que também deve ter sido um grande desafio. Você amamentava, 5 meses é pouco tempo. Ela não tinha, acho que nem 5 completo, tinha 5, enfim, não lembro exatamente. Bom, o que aconteceu? Eu não sabia se eu queria voltar. Tá. Eu não sabia, porque eu olhava aquela coisinha pequenininha. Não queria largar. Eu não queria largar. E eu tive uma conversa com a minha mãe. Tá. Eu falei, mãe, eu não sei se eu volto ou se eu não volto. Eu tinha certeza que meu marido ia me apoiar na decisão que eu tomasse. Ele ia falar, tá bom, não quer voltar, não volta. Ele ia segurar as pontas. Ele ia segurar as pontas, tudo ok. Né? Ele ia me apoiar na decisão. Aí minha mãe falou pra mim, ela falou assim, olha, eu cuido dela pra você. Tá. Então, nesse momento, a gente teve uma conversa. Sua mãe não trabalhava? Não. Morava sozinha. E ela falou, eu cuido dela pra você. Ela falou, se você quiser, você pode trabalhar. E ela falou assim, eu acho que se você não voltar a trabalhar,
talvez você possa se arrepender. Tá. Ela falou, eu tô aqui para te ajudar. Legal. Aí eu voltei, né? E eu acho que foi bom, foi muito Tá. bom, né? Porque se naquele momento eu tivesse, hoje eu olho para trás, a gente consegue fazer Sim. algumas leituras, né? Mas se naquele momento eu tivesse desistido da minha carreira, talvez eu não tivesse chegado até onde eu cheguei hoje. Perfeito. Porque a gente vai conversar, mas assim, eu passei por vários desafios, né? Que a gente fala nem dificuldades e nem desafios. Desafios, né? Que realmente me trouxeram até onde eu estou. Então foi a melhor decisão, mas não foi muito fácil. E aí foi isso, eu pude deixar ela com a minha mamãe, não precisei colocar na escolinha ou uma babá. Porque eu tinha muito medo, eu falei, como é que eu vou deixar minha filha com uma pessoa que eu não conheço? Ai, meu Deus. Então, minha mãe falou, não, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou cuidar dela. Então, a minha mãe se dedicou para minha filha até os 5 anos de idade. Então, porque até então, né, eu era executiva. Né? Então, eu viajava. Então, seu trabalho exigia viagens, exigia viagens. E aí, minha mãe buscava, eu levava ela de manhã pra casa da minha mãe, pra casa da minha mãe. Pra casa da sua mãe. Aí, na hora do almoço, minha mãe levava pra escola e buscava no final do dia. Eu buscava ela na casa da minha mãe no final do dia. Quando eu não tava viajando, né? Quando eu tava viajando, meu marido buscava. Então... Ou seja, ela foi uma super rede de apoio, te ajudou demais. Super. Tá. Até hoje. É, assim, maravilhosa. Tá. Mãe é mãe. E aí foi o que te deu mais tranquilidade para voltar a trabalhar. E aí, depois de 7 meses, você fez o desmame, e aí continuou seguindo, até ela ter 2 anos e meio, aguentando ali aos trancos e barrancos, mas aí 2 anos e pouquinho, você teve essa crise. Estourei. Seu burnout. Né? Demorei. Eu falo, né? Parece que o negócio ficou fervendo aqui, ó, 2 anos. 2 anos, né? Aquela pressão. Uma hora, a corda estoura, né? Eu tava trabalhando lá, lendo um e-mail. Aí eu li um e-mail, gente, que era um e-mail, assim, não era um e-mail muito legal, mas não era um e-mail que ia assim, acabar com a minha vida, sabe? Nossa, esse e-mail. E aí, na hora que eu li aquele e-mail, eu senti uma coisa muito estranha, assim, uma raiva, uma vontade de chorar, não sei explicar. Eu fui para uma sala de reunião e liguei pro meu marido. E assim, desabafei, né? Ai, tá acontecendo isso, chorando. Aí eu tava chorando tanto, eu falei, não posso ficar chorando assim aqui. Vou para o banheiro, vou chorar no banheiro. E aí, quando eu comecei a chegar no banheiro, eu comecei a perceber que minha mão começou a formigar e a minha face também. E aí eu senti que aos poucos eu comecei a ficar paralisada. Aí eu chamei uma amiga, falei, amiga, vem aqui no banheiro me ajudar, que eu não tô passando bem. A gente desceu pra enfermaria e eu deitei e fiquei paralisada. Eu não conseguia nem andar, nem me mexer e nem falar. Eu travei. Eu fiquei com as mãos assim, eu lembro exatamente, assim, ó, travada. Não conseguia falar. A única coisa que tinha movimento no meu corpo era a lágrima que escorria, porque o meu raciocínio tava acontecendo e eu fiquei com muito medo. Eu só pensava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não consigo me mexer, será que isso vai voltar? Sabe, assim, minha filha, quem vai cuidar do meu bebê? E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, nossa, assim, já tomei um calmante. Aí eu lembro que, assim, eu dormi, né, dei uma apagada. Aí entrou uma médica, ela falou assim, nossa, você já acordou? Falei, já. Ela falou, se eu tomo o que eu te dei, eu acordo só amanhã à noite. Ela falou, você precisa procurar uma ajuda, isso não pode acontecer de novo. E aí eu fui procurar ajuda. O que você estava tendo era burnout mesmo, crise de burnout. Cara. Aí eu fui procurar uma psiquiatra, porque eu tive muita dor de cabeça, assim, sabe, muito forte. Falei, gente, tá acontecendo algum tilt aqui no meu cérebro, não tá legal. E aí, o que a médica me explicou, ela falou, é o seguinte, quando o nosso corpo ele está numa situação de muito estresse, para que não aconteça algo pior, ele desliga. Ele te paralisa. Ela falou, imagine no tempo das cavernas, você tava lá caçando, de repente você viu um urso gigante, pronto para te pegar. Então você tem que ficar sem movimento. Se você fica imóvel, você não ameaça e talvez não aconteça nada com você. Então é um processo que parece que o nosso sangue meio que calcifica mesmo. Que loucura! O organismo te para não piorar a situação.
que louco, né? E aí fui fazer, né, terapia, né, amiga? E continuou no trabalho. Continuei. Não, tirei acho que 3 dias de licença, continuei. Firme e forte. Por quê? Né? E aí eu acho que vem também muito a questão da nossa cultura, né, da sociedade. Como? Imagina, você é executiva, assim. Vai largar. Vai largar, né? Ou como que você tá passando mal de estresse? Ai, que fraquinha, né? Ai, que fraquinha você. Então, foi... Total. Mas todo mundo aguenta trabalhar e ser mãe, você não tá dando conta? Como assim por você não tá quê? dando conta? Por quê? Né? E aí, nesse momento, fazendo as terapias, teve uma pergunta que... Não fiz muitas sessões, tá? Larguei no meio. Eu era assim, não tá? Não sinto muito orgulho dessa parte. Isso eu melhorei, tá? Isso eu melhorei depois de vários processos, mas naquela época eu começava as coisas e terminava. Assim, eu tinha essa Parava no meio, largava tudo. Aí a psicóloga fez a pergunta pra mim, ela falou assim, Andressa, o que você faz pra você? Falei, Não, ela falou assim, o que você gosta de fazer? Né? A pergunta foi, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de sair com o meu marido de final de semana, gosto de ficar com a Lulu, brincar com ela, tal. Ela falou, não, o que você faz pra você, com você? O que você gosta de fazer pra você? Eu não sei. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Fiquei olhando pra cara dela, ficou olhando pra minha cara. Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí caiu a ficha, né? Porque... Isso era em... Quantos anos a Lulu tinha? 2. 2 anos e pouquinho. Ou 2017 seja, foi o ano. Ela já grande, você ainda tava, tipo, não se olhando no sentido de autocuidado. Não, eu achava que eu era uma máquina. Tá. É uma máquina. Minha mãe me ajuda com ela, ótimo, tava confortável pra mim. E agora eu vou continuar tentando ser também aquela pessoa que... Dá conta eu de sempre tudo. fui, que dá conta de tudo. E aí, o que eu percebi? Que antes da maternidade, eu tinha tempo pra mim. Então, além de trabalhar, né, e trabalho e o profissional era um valor importante pra mim. Então, quando eu estava fazendo aquilo, pra mim, eu estava realizada, né? Mas assim, eu saía do trabalho, eu ia pra academia, não tinha hora pra voltar. Aí chegava da academia, aí muitas vezes ia jantar com meu marido. E tava tudo bem, de final de semana, cuidava de mim, ia pro salão quando eu queria. Era assim, a vida, né? A única preocupação era você com você mesma. Exatamente. E meu marido super independente também, então era a preocupação que eu tinha. E aí, depois da maternidade, eu tinha 2 coisas que eu me preocupava. A Lulu e o trabalho. E o resto? Ficava. E eu, né? Não, depois... Eu até tinha personal que ia 2, 3 vezes por semana, mas o dia que eu não dormia à noite com a Lulu, eu desmarcava. Falava, amiga, nem vem, porque não vai rolar. Tá. Eu preciso dormir. Você treinava de manhã, então? Treinava de manhã. Porque você falou, eu quero saber dos 20 quilos lá, eu quero saber como que foi esse processo aí. Mas você fazia esse personal, que até... Era um momentinho pra você, mas... Ela ia na minha casa. Tá. Pra você ter ideia, né? Treinava em casa. E aí eu percebi isso, né? Caiu essa grande ficha que realmente eu não estava fazendo nada pra mim. Absolutamente nada. Conclusão, eu falei, acho que eu preciso fazer um curso. Calma. Para, stop. Stop, fazer igual aquele... Como que é aquele lá que... Para, que eu odiava. João Kleber. Para. Gente, como me irritava aquele programa, porque eu ficava curiosa, e eu ficava lá até... Você é curiosa, né? Sou super curiosa, super. Percebi. Isso é ótimo no Momencast, né? Sim. Porque eu consigo fazer ótimas perguntas e entrevistas, mas eu morro de curiosidade. Bom, tá, eu quero saber, a gente vai voltar nessa parte, porque aí é uma parte mais avançada aqui das minhas perguntas. Mas antes... Eu quero saber que você falou assim, Carol, eu tive uma rede de apoio legal, meu marido me ajudava, minha mãe me ajudava, eu consegui voltar cedo e treinar. Lógico, não na qualidade e na quantidade que você estava acostumada, porque... Mas isso, mulheres, aceita que dói menos. Exatamente, aceita que dói menos. Não porque vai ser. Você não vai voltar a ir pra academia sem hora pra voltar, hora antes. Não, você tem outras prioridades. Tá tudo bem. Exatamente. Só o fato da gente conseguir na academia já é um Nossa, ganho. tá ótimo, maravilhoso.
Então, mas aí você conseguiu voltar a treinar, você falou que conseguia ir no salão, isso logo no começo da logo Lulu, no começo, né? no primeiro mês. Como é que foi isso pra você, ter esse autocuidado? O que te despertou? Você estava incomodada com o seu ganho de peso, que você ganhou bastante peso não tinha no roupa, fim. né? Pra vestir. Eu imagino. Não tinha, 20 quilos. E é um caos, né? Porque assim, quando a gente tá grávida, a gente põe roupa de grávida e ok, a gente tá grávida, só que depois que a gente pare, o nosso corpo ainda tá todo esculhambado, só que você não quer pôr a roupa de grávida. Não, porque... você não pode nem ver a roupa que você tava usando quando você tava grávida. Exato. Fala, nossa, eu aguento nem mais ver. Eu tive enjoo, não sei se você teve, Carol. Você teve enjoo na gravidez? Não, tive muito pouco. Eu tive até o 4º mês, eu tive bastante enjoo. Tá. E é engraçado, né, que eu usava pra não dar estria na barriga, como minha barriga cresceu muito, né? E vocês viram, não foi o neném, né? Mas tudo bem. Eu usava um creme com coco, com aquele cheiro de coco. E aí, quando eu olhava pras minhas roupas de grávida, eu lembrava daquele cheiro. E aquilo falava, não, gente, não posso olhar pra essa roupa. Não, vira um caos, né? Mas eu tive muito essa sensação também. Eu peguei todas as minhas roupas de grávida, eu pus numa mala. Dá um bode, né? Não, bode total. E eu me sentia grávida por muito tempo, porque eu também ganhei muito peso. Então não é de um dia pra noite. Porque tem mulheres que ganham um peso, pouco peso, um peso razoável. E só o fato de parir, pôr a placenta, daqui 1, 2 semanas já meio que voltou. Tá fininha, né? Não vai usar calça jeans, mas vai colocar ali uma calça de elástico, tá, uma blusinha, tá bonitinha. Agora, no meu caso, eu imagino que o seu também não tenha sido assim. Como que foi essa parte? O que eu fiz em primeiro lugar? Né? Eu lembro, gente, desse dia como se fosse hoje. Eu chamei meu irmão. Eu falei, você topa uma aventura comigo? Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, vamos lá no Brás, porque eu preciso comprar umas roupas. Mentira. Eu fui. Assim, sim, pouco tempo depois. Um mês e meio. Falei, não, vamos comprar roupa, gente. Porque o que acontece? Pra mim, a minha imagem sempre teve uma relação muito, assim, sempre foi muito importante. Então, eu olhava no espelho, eu precisava enxergar quem eu realmente era. E eu não tava conseguindo me enxergar, né? Eu não cabia, gente, não cabia nem nas minhas leggings de ginástica. Era difícil, tinha 2 lá que serviam, sabe, top. Não tinha, né? Falei, olha, vamos comigo, vamos lá no Brás, porque eu não vou gastar dinheiro comprando roupa de super qualidade boa, porque eu vou emagrecer. Mas eu não preciso, não posso, como é que eu vou? Não tinha roupa nem pra ir no salão, gente, não tinha, eu não queria usar as roupas de grávida. Aí fui, comprei umas roupas bem bonitinhas. E deu pro gasto. Deu pro gasto. Aí uma coisa que eu fiz também, que eu faria de novo, tá? Porque a gente fala, você é louca. Eu usei cinta. Tá. Aquelas cintas... Nossa, eu não consegui. De colchete. Tá doida. Chegava a cortar aqui. Mas pelo menos você sentia que a sua silhueta... Eu sentia que eu tava... A sua autoestima deu um... Voltava, exatamente. Eu acho que tem, assim, é de pessoa pra pessoa. Você tem que... tem uma frase que é, escolha suas batalhas, né? Essa era uma batalha que você escolheu. Era a batalha que eu queria, né? Porque imagina, 20 quilos, gente, é muita coisa. Né? E mexia muito com a minha autoestima justamente porque eu era uma pessoa que gostava de treinar. Eu tinha um corpo ali, nunca fui, gente, magra e trincada, mas tinha um corpinho assim que eu gostava. Eu falava, nossa, tá bonitinho ali, tá legal, né? E aí foi uma forma de eu tentar voltar. E olha, me ajudou, viu? Ajudou? Ajudou. Eu acho que ajudou bastante, assim, a dar aí, pra você emagrecer, como que foi esse processo de emagrecer? Então, fui emagrecendo. Então, até o 7º mês, né, eu fui amamentando e emagrecendo. Aí já tinha emagrecido bem, bastante. Não tinha emagrecido Passou no endócrino? Passou em algum até médico? esse período, não. Não? Não, até o 7º mês, não. Aí, depois que eu parei de amamentar, eu falei... aí... porque agora chegou a hora. Amamentando você não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. É só fechar a boca, assim, um pouco, né? Porque você sente fome, você tem que comer, né? E treinar. É o que dá pra fazer, né? E aí, depois que eu parei de amamentar, aí eu fui. Aí você foi no endócrino e ele te ajudou. Aí me deu umas fórmulas, umas coisinhas. Nossa, mas você sabe que é uma coisa interessante, né? Eu tomei as fórmulas, emagreci muito, eu fiquei mais magra do que eu era. Tá. Então, no aniversário de 1 ano da Lulu, nossa, amiga, magérrima. Sério? Seca, porque dependendo da fórmula que você toma, né? 3 meses são suficientes pra você
secar. Eu não faço mais isso hoje, amiga. Não faço, porque depois tem os efeitos rebotes, algumas coisas que a gente conhece. Então, efeito sanfona, então essa briga aí eu não compro mais. Eu parei. Mas foi isso que eu fiz. Aí eu fui no endócrino e sequei. Aí no aniversário da Lulu, tava lá, toda magrinha. Mas, né, durou pouco, porque eu parei de tomar o remédio e voltou, e todo o estresse. Então é uma loucura, assim. Eu acho que algumas coisas, de novo, a gente... algumas brigas a gente não vale a pena a gente comprar. Essa eu não compro de novo e não compraria, não faria. Da cinta eu faria, tá? Mesmo com o cortezinho aqui, ó. Gente, cortava aqui, amiga, quase. Você sabe, ficava bem machucado, porque aquelas cintas eu dali sei, não sei horrível. como você deu conta. Não, minha mãe fala, não sei como é que você aguentava. Mas, parabéns pra você. Foi o que te ajudou. Eu acho que é interessante isso, porque assim, tá, a Carol faria? Não faria. Nossa, eu sou muito pró-conforto, então, tipo assim, nem a Paula faria isso. Mas, poxa, pra você isso foi tão importante, porque isso te ajudou a se levantar, a se reinventar. Então, às vezes, a gente fica querendo se encaixar, né? Ai, não faz isso, não faz aquilo. Ai, isso não pode... Ai, cinta não adianta nada. Mas tudo bem, pode ser que não adiantasse, mas pra você tá te fazendo bem, entendeu? Isso é bem importante pra outras mães ouvirem, que, calma, sabe? Às vezes pra aquela mãe ela vai odiar e até dizem que não faz bem por causa de dieta. Mas, gente, o importante, muitas vezes, é você tá, feliz, tranquila e começar a se reencontrar. Porque eu acho que é uma fase muito difícil, esse pós-parto da mulher, no sentido da feminilidade, da gente se sentir bonita, se sentir atraente. E é uma fase que acontece com todas as mulheres, que passa, mas se você não fizer nada, ela dura bastante tempo. E pode durar pra sempre. Pode durar. Quantas mulheres você vê, tipo assim, com os filhos grandes e tipo... Desde que o filho nasceu, desleixada, acabada, sem autoestima, sem vontade de se cuidar. E às vezes isso veio até antes da gestação, né? Porque normalmente... a gestação é só a desculpa, né? Que ela precisava pra falar, então agora eu não tenho tempo mesmo. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar de casa. Então realmente eu não vou cuidar de mim. E a gente sabe, né, Carol, que isso faz uma diferença absurda. Por quê? Quando a gente fala sobre a nossa imagem, né, a nossa autoimagem, que é a imagem que nós temos também sobre nós mesmas, né, ela influencia diretamente no nosso comportamento. Total. Então, tem um estudo sobre cognição indumentária que foi feito na Universidade de Colômbia, que ele diz pra gente que os nossos pensamentos e as nossas atitudes, os nossos comportamentos são diretamente influenciados pela imagem, né? Então, esse estudo, vou contar rapidinho, mas assim, eles separaram 2 grupos de pessoas, eram homens, mulheres, diferentes idades, profissões e tal. Para um grupo de pessoas, entregaram um jaleco branco, que era um jaleco de médico. Sabe aquele jaleco branco? Esteticista usa, médico usa, cientista usa, pintor usa. E aí, para esse grupo, entregaram, olha, gente, vocês estão vestindo aí um jaleco de médico. As pessoas vestiram, eu sou um médico, olhavam no espelho, se sentiam médico. Para o outro grupo de pessoas, entregaram o mesmo jaleco branco, mas disseram que aquele jaleco era de pintor. E aí, quando eles submeteram essas pessoas a testes testes cognitivos, de conhecimentos gerais, enfim, vários testes, qual foi o resultado das pessoas que estavam de médico, né? Mas melhores resultados na atenção aos detalhes. Então, tudo que precisava de detalhismo, né? De, será que tá tudo aqui, tô prestando atenção, tô concentrado, tal. Melhores resultados. Das pessoas que estavam com jaleco de pintor, os melhores resultados foram com relação às atividades que precisavam de criatividade e resolução de problemas. Olha só. E aí inverteram. Então, quem estava com de pintor ficou de médico, quem estava com de médico ficou de pintor. E aí os resultados se confirmaram. E aí esse conceito, gente, de cognição indumentária é maravilhoso, porque se você se olha no espelho e você vê uma mulher cansada, uma mulher que não é capaz de dar conta, uma mulher que ela não é nem digna dela mesma se cuidar, dela mesma fazer a unha, dela arrumar o cabelo dela, dela passar, nem que seja um protetor solar com cor e um blushzinho para dar uma vida... Do que ela é digna? Total.
né? E aí, se você olha para uma mulher que, poxa, tá ali no espelho, tá cheia de coisa para fazer, tá? Tem criança aí gritando ali embaixo, tá? As coisas estão acontecendo, mas ela teve um tempo para se cuidar e olhar no espelho a imagem de uma mulher, de uma mãe que é bem-sucedida, como mãe mesmo, naquilo que ela tá fazendo, profissional, enfim, naquilo que ela está fazendo, muda a chavinha no cérebro. A forma como você age até, né? Como você age. Então, senão você fala, ai, gente, hoje mais um dia, vamos lá. Poxa, coitada de mim. Ai, não sou capaz. Então, principalmente naqueles dias, né? Isso eu aprendi muito. Naqueles dias que a gente não tá afim. Não tô afim, não quero me arrumar, tô me sentindo bem. O mínimo, faça o mínimo por você. Porque vai melhorar. Se não fizer o mínimo, vai piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? E eu acho que é legal você estar falando isso, porque assim, o mínimo é individual. Para cada pessoa vai ter o seu próprio mínimo. Só que é importante, eu acho que a gente, num processo de autoconhecimento, entender qual é o meu mínimo. Tipo assim, meu mínimo vai ser passar uma maquiagem, um blush e um rímel. Tá bom, o meu mínimo é blush e rímel. Pra outra, não, o mínimo dela é arrumar cabelo, é passar maquiagem, é passar batom. Colocar um salto alto. Pôr um salto alto. Pronto. O mínimo, cada mulher tem que o seu mínimo. buscar o seu mínimo e entender qual que é o seu mínimo. Pra, naqueles dias, ela falar, não, opa, um acordo comigo mesmo. Qual é o meu mínimo? E aí dá esse up. Que talvez ela não vai ter o melhor dia por causa desse mínimo, mas vai ser um pouco melhor do que se ela não fizesse nada, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, me ajudou, né? Então, e aí você seguia essa linha de raciocínio? Sempre segui. Inclusive naqueles lá, né? Ai, tá difícil aqui no trabalho. Tá. Eu sempre O fato de você ser executiva também ajudou pra você se arrumar, se manter. Porque isso ajuda, né? Porque você tem que ir numa empresa que tem que se manter alinhada. Mas as coisas mudam um pouco, né? Então, quando você se torna mãe, é muito louco, né? Tudo muda, né? Assim, muda, a gente viu a forma com que a gente vê o mundo, mas também muda a relação que a gente tem com a gente mesma, né? E quando isso muda, muda até o nosso estilo, né? Então, você fala assim, caramba, eu, por exemplo, né? Sempre gostei de coisas muito coloridas, estampas, tal. Mesmo trabalhando como executiva, né? Depois isso até me prejudicou, depois eu volto nesse ponto aí. Mas eu gostava de usar, por exemplo, vestido, né? Até um pouco mais curto pra sair no lazer e tal. E aí, como que a gente... Salto altíssimo. E com bebê, não dá, né? Então, muita gente fala assim, mas será que o estilo, ele é eterno? Né? Tem uma frase não sei se... Tem gente que fala que é do Yves Saint Laurent, tem gente que fala que é da Coco Chanel, que a moda não muda... aliás, a moda muda, mas o estilo permanece, né? A moda é passageira, mas o estilo permanece. Então, o que acontece? O estilo, ele vai acompanhar as fases da nossa vida. Então, você sempre tem a sua essência, que é importante você manter no seu estilo, mas você vai adequando de acordo com o seu desejo de imagem, qual é a mulher que você quer ver. Perfeito. Então, por exemplo, o meu estilo, ele se tornou um estilo muito mais delicado. Então, ele saiu do mulherão, mais sensual, antes da maternidade, depois ele passou para um estilo muito mais delicado. Isso como que você foi percebendo? Feminino. Foi depois do conhecimento que você teve ou foi natural? Depois do conhecimento eu tive essa percepção. Você pôde dar nome aos bois? Fui dar nome aos bois, mas eu percebi uma mudança muito forte no meu estilo. Então ele passou a ser o estilo mais delicado e o estilo mais casual. Eu desci do salto, parei de usar os decotes que eu gostava de usar, né? As saias mais curtas que eu gostava de usar, porque realmente não dá, gente. Com criança, vai baixar pra pegar criança, né? Não comporta. Não dá, né? E aí eu percebi exatamente isso, né? Que eu fui fazendo essa migração de estilo. E aí é uma confusão, né? Porque chega uma hora também que você vai olhando esse espelho e fala, nossa, mas tem alguma coisa errada, eu não sei se eu tô gostando muito disso que eu tô vendo. E você não se enxerga, não se encontra. Então eu fui fazendo essas mudanças de estilo que hoje, fazendo uma retrospectiva, eu tenho consciência. Mas na época... Na hora não era consciente. Na verdade era um problema pra mim. Porque eu achava que eu não tinha roupa. Então, tudo que eu tinha antes também... que aí eu emagreci, aí eu voltei a ter roupa, né? Parecia que não era mais aquilo. Mas eu também não sabia o que comprar. E aí eu tinha algumas
coisas que eu acabava gostando, mas aí eu pensava, né? Falava, tá bom, gente, coloquei isso aqui, mas sou mãe, né? Então tá bom. Aconteceu muito isso sua mãe, comigo, então tá bom, Dedê. vai. Demais, Você teve demais, isso? muito. E eu não olhava aquele guarda-roupa e falava, tem tanta roupa aqui, gente, mas parece que nada mais faz sentido, as roupas não encaixavam mais. E aí eu não sabia o que comprar, eu falava, tá, mas o que eu vou comprar? Aí eu ia no Pinterest, vou olhar algumas referências. Só que aí você olhava aquelas referências, tipo... Ai, eu não sabia nem como procurar as referências, sabe? Aí eu olhava algumas e falava, não, mas isso não comporta. E aí eu deixava, eu falava, deixa, tá. vai. Eu não podia perder muito tempo com isso. Exatamente. Eu não tinha tempo a perder, eu queria estar bem, eu já tinha emagrecido, minhas roupas já cabiam, eu queria estar bem, mas eu não tinha muito tempo pra perder com isso. E, nossa, e assim, comigo aconteceu, eu conheço várias mães que aconteceram isso, e que assim... Poxa, a gente fica num limbo, numa confusão. E aí a gente começa a se vestir muitas vezes de qualquer jeito e deixa passar. Tá bom, vai, eu só vou ali no shopping mesmo. Vou carregar a bolsa com fralda, mamadeira e tá tudo certo. Só que chega uma hora que você também não se aguenta mais ver desse jeito. Tem a ver com isso, com o experimento que você falou. Que você começa a se olhar no espelho e você fala, eu tô... Não é isso que eu quero passar, não é essa imagem, cadê eu? Até mesmo essa questão da sensualidade. Poxa, eu queria voltar a ter um ar um pouco mais sensual. Não queria só ter um ar mãe, né? Porque a gente começa a entrar no arquétipo muito mãe. Nossa, do cuidador total. Aí eu falei, cara, não, calma. Até pra sair com meu marido, às vezes eu tava saindo, tipo, meio mãe. Eu falava, não. Gente, é muito engraçado. É louco isso, né? É engraçado. Posso contar uma história? Claro! Olha só que loucura. A primeira vez que eu saí com meu marido... demorou, eu acho que eu saí com ele, sei lá, a Lulu já devia ter uns 5 meses, porque eu me permitia trabalhar, me permitia treinar. Agora, sair com o marido à noite, demorou. Aí era muito privilégio, avançado, né? Muito privilégio, né? Daí a primeira vez que a gente saiu, a minha irmã é maquiadora, né? Tá. Aí eu falei, Larissa, faça uma maquiagem em mim. Eu quero ir bem bonita. Ela fez uma maquiagem, eu falei, eu também quero fazer um monte de cacho no meu cabelo. Foi toda produzida. Não, gente, eu coloquei, fui toda produzida no cinema. Olha, gente, que loucura, né? No cinema, toda produzida. Coloquei um macacão lá, que hoje eu vejo e falo, putz, como é que eu usei? Não tinha nada a ver com o meu estilo, mas coloquei. Aí o meu marido, eu falei, tô bonita, meu marido, tá bonita, né? Aí depois, é que a gente é muito, assim, engraçado, a gente faz piada, né? Tá. Ele falou assim, você tá parecendo, assim, aquelas mulheres de novela. Eu falei, de novela? Ele, tipo aquelas vilãs de novela. Eu falei, de novela mexicana? Então, assim, eu em busca de ser muito sexy, acabei ficando over. Então, é porque você não tava se achando, sem né? noção, você perde a noção das coisas. Então foi muito engraçado. E aí eu percebi que eu tinha essa briga com o armário, que foi o que você falou, a gente não tem tempo pra ficar pensando. Às vezes eu desistia de sair, eu falava, quer saber, não vou mais. Não vou, vamos ficar em casa, porque eu não tenho roupa. Aconteceu comigo. Putz. Não, e aí vira aquele estresse, né? Porque a família inteira tá pronta, porque eu não sei como é que você fazia, né, Carol? Vai lá, deixa a criança arrumada. Inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi na entrevista da Luísa Vono. Ela se arruma primeiro, ela come primeiro, ela faz tudo ela primeiro. Tá certo. Tá certíssimo. Até hoje eu não consegui implementar, mas minha meta é implementar. Porque é isso, todo mundo pronto, banho tomado, cheirosinho, limpinho, tudo, e você lá. Assim. Aí não deu tempo de passar maquiagem, vamos assim mesmo, vai. Não deu tempo de pôr, não coloquei um brinco. Caramba, gente. Acontece. Né? Acontece. E assim, e aí o que acontece também, muito interessante, né? De você falar assim, arruma a criança. Não sei se aconteceu com você também. Você pegava, tava ali, né? Arrumava a criança, aí você terminava de se arrumar pra sair. Na hora de sair, a criança, bebê faz o quê? Cocô. Gorfa. Mancha tudo. Mancha tudo, tem que trocar tudo. Então, assim, acho que não tem muita vantagem da gente arrumar a criança antes realmente. Não compensa. E aí eu sempre tive essa relação, como eu te falei, com moda, com imagem. Eu gostava, né? Eu gostava de comprar, gostava. As pessoas me reconheciam, falavam, nossa, você é estilosa, tal. Então, eu sempre gostei. Não que eu tivesse teoria, não que eu soubesse fazer, mas assim... De uma forma mais instintiva, você... Exatamente, mas naquele ambiente corporativo, onde todo mundo se veste meio que padronizado, arquétipo da pessoa comum, que tá ok, é assim, né? Mesmo pro ambiente corporativo. Eu era diferente. Tá.
né? Então, sempre foi uma coisa que eu gostei e me incomodava muito. Então, por isso que eu busquei, fui lá. Tá. Agora vamos chegar na parte. No Bom Retiro, lá no Brás, comprar roupa. E comprei. E aí comprou e começou fui assim lidando com reencontrar isso. aos pouquinhos. Exatamente. Tá. E aí agora vamos chegar para a parte que você finalmente começou a entrar nesse mundo de consultoria, que aí você estava lá depois do burnout, a psicóloga falou o que você faz para você, você falou, meu Deus, eu não faço nada, e aí você começou a procurar alguns cursos. Sim. Voltando aí, conta essa história. Aí você começou, você nem sabia de que curso você ia fazer, você só pensou, preciso fazer algum curso pra me... Pra, sei lá, voltar uma alegria, ficar algum tempo só pra mim e tal. Sim. Aí eu entrei lá no site da Belas Artes, eu falei, gente, deixa eu ver o que tem aqui, porque eu nem sabia o que eu ia procurar, entendeu? Eu falei, acho que eu vou lá, porque tem coisas de artes, ó a cabeça. Bom, aí comecei a ver cursos de redes sociais, cursos de fotografia. Eu falei, fotografia, legal, interessante, né? Eu gosto de foto e tal. Aí eu vi consultoria de imagem e estilo. Falei, nossa, gente, estilo, né? Eu tirei a parte do imagem e consultoria. Eu falei, nossa, estilo, que legal. Falei, eu sempre gostei de moda, eu acho que pode ser interessante, né? Falei, na pior das hipóteses, se o curso não for muito legal, eu conheço outras pessoas. Tá. Né? Eu conheço outras mulheres, faço um network, pensando sempre no network. Bom, uma pessoa de pessoas. Pessoas de pessoas, total. Eu adoro pessoas. Resumindo, comecei a fazer o curso de consultoria de imagem e estilo. Longe, né? Porque imagina, você sair de Alphaville para Vila Mariana 2 vezes por semana durante meses. Fiz. Pegada. Eu falei, não, porque é o meu momento. Aí o que eu fazia nesse intervalo, né? E com um bebê de 2, 3 anos. 2 anos, 2 e pouquinho. Tá. Minha mãe lá, né? Firme, forte, guerreira, né? Cuidando da Lulu. E aí eu fui fazendo, e quando eu estava no caminho, e demorava, gente, era naquela época, antes da pandemia, que o trânsito em São Paulo, pra você atravessar, era 2 horas, Sim. né? Eu ligava para as minhas amigas no carro, ia falando no Bluetooth, conversando. Então, foi um momento que realmente eu aproveitei para ter um momento para mim. Conversava com as amigas, chegava lá no curso, fazia o curso e tal. E até então eu estava fazendo para mim. Que eu falei, nossa, gente, realmente estou precisando. Né? Eu nem sabia que existia direito à profissão de consultora de imagem. Era um mercado muito pequenininho ainda, muito novinho ainda. Né? Eu sabia que tinha personal stylist, só que eu falava, gente, personal stylist é coisa para artista. Pra gente muito rico, pra gente que, nossa... exatamente, pra quem é muito rico, pra gente que tem muita grana. E aí eu fui fazer o curso e aí eu percebi, né, que eu falei, cara, isso aí pode mudar, não só o meu estilo, mas pode mudar várias coisas aqui. O que aconteceu? Eu fiz essa mudança no meu estilo, com o que eu aprendi no curso. Tá, você usou o que você aprendeu pra você. Cara, mudou muito. Mudou. Assim, aquela pessoa que, pós saída de um burnout, se arrastando, né? Porque, gente, quem passa por um burnout não é frescura, tá? Primeiro ponto, não é frescura. E parece realmente que passou um caminhão em cima de você. Né? Você se sente, por mais que você esteja medicada, é uma situação, porque eu fiquei medicada por um bom tempo. Tá. Né? E aí, depois que eu fiz o curso, tive essa transformação, eu falei, nossa, gente, que legal, essa sou eu. Eu olhei no espelho, eu falei, nossa, essa sou eu, tô feliz. Eu falei, isso foi tão bom pra mim, que eu quero fazer com outras mulheres também. Tá, começou esse seu despertar dessa possibilidade de agregar pra outras pessoas também. Exatamente. Em paralelo. Exatamente. Eu não tinha pretensão de falar, nossa, serei uma consultora de imagem. Eu comecei com o meu Instagram. Então eu falei assim, eu vou pegar o que eu aprendi e vou ensinar as outras pessoas no Instagram. E aí, assim, naquela época também o Instagram era pequenininho, né? Era essa coisa, não era nenhuma super influencer, né? Eu postava dicas e tal. Até hoje, se você for olhar meu Instagram, tem lá 2017 as primeiras diquinhas que eu postei. Legal. Aí, eu tinha 1 mês de formada, uma pessoa entrou em contato comigo por WhatsApp. Ela falou, eu recebi uma indicação sua para ser consultora de imagem, você pode me passar uma proposta? Falei, claro, nossa, passa hoje. Tinha zero coisa. Zero coisa, não sabia nem por onde começar, porque o curso que eu tinha feito ensinava algumas técnicas, mas assim, faz a proposta assim, não tinha o que eu trago script. hoje para as minhas alunas, zero script, né? Então, falei, gente, por onde que eu começo, como é que eu vou fazer? Só que eu era uma pessoa de marketing, trabalhava com equipe comercial, então para mim era fácil sentar e fazer um PowerPoint,
e mandar. Então, eu fiz. E essa pessoa me contratou. Tá, foi sua primeira cliente. Minha primeira cliente. Eu avisei, eu falei, olha, eu acabei de me formar. Tudo bem? Falou, tudo bem. Fiz um preço, né, mais acessível e fui atender. Na época nem fazia coloração pessoal, fui só fazer a parte de estilo, de closet detox. E aí, gente, foi tão, assim, maravilhoso o processo. Eu gostei tanto, assim, de trabalhar com aquilo e poder ajudar alguém. Falei, gente, eu quero fazer isso mais vezes. E aí comecei, né, a falar pra mais pessoas. Isso em que ano? Isso em 2017 ainda. Tá, 2017 ainda. De 2017 pra 2018. E aí eu comecei a trabalhar, atendendo uma cliente ou outra no paralelo. E aí surgiu a DDLM, né? Porque a empresa já começou a rodar uma fofoca, né? Porque... sempre. Né? Começou aquela fofocaiada. Tá lá, trabalhando, outro emprego, não vai dar atenção pra aqui e pra cá. Exatamente. Andar com a revista de moda embaixo do braço é bom, mas para estudar sobre... eu escutava isso, gente, de homem. Bom, enfim, vamos bafar esse caso. Bafar esse caso. E aí, eu falei, então tá bom. Então eu vou separar. Vou separar o meu Instagram do Instagram profissional. Por isso que até hoje o meu Instagram é profissional. É muito interessante isso. E ninguém vai saber o que eu tô fazendo. E aí eu criei a Dedê Leme. Tá. O meu nome é Andressa Giglio, não é Andressa Giglio Leme. Eu não tenho Leme. O Leme é do seu marido. O Leme é do meu marido, porque quando a gente casou, eu fiquei com preguiça de mudar tudo. Então eu não coloquei o nome dele. Eu não mudei. Também. Hoje eu me arrependo. Eu também. Acho que eu vou colocar. Vou colocar, amiga. Vai demorar. Vai demorar. Eu continuo preguiça. Vamos ver. Passaporte, visto. Ai, Deus. Imagina, então. Muita burocracia. Muita burocracia. Mas enfim, quem sabe um dia a gente não unifica os nomes. Mas tudo bem, né? Mas eu coloquei. E aí eu criei a Dedê Leme. E aí separei, né? Então eu falei, meu LinkedIn tá aqui, continua Andressa Giglio. E aí eu fui no paralelo fazendo, né, essa transição de carreira. Eu sabia que eu queria fazer uma transição de carreira. Tá, isso foi... Isso já estava claro pra você. Tava claro pra mim. Mas eu não sabia quando, eu não tinha um objetivo. Falei, vou fazendo. E aí, chegou num ponto, Carol, que depois de Mas na empresa não te cobravam, tipo, pare de fazer isso. Claro que cobravam. Cobravam? Claro, me cobraram. Se você quiser aqui continuar crescendo, se desenvolvendo, você vai ter que focar. Não dá mais pra você fazer isso. Eu falei, olha, não vou parar porque esse é o meu propósito de vida. Falei, então vocês que sabem. Eu falei, eu não estou deixando de entregar nada aqui. Olha só. Nada aqui do que eu tenho que entregar, do que eu me comprometi. E eu não trabalho aqui, eu trabalho nos meus finais de semana, eu trabalho à noite. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar na academia, eu poderia estar viajando, só que eu estou trabalhando com algo. Com algo que realmente preenche meu coração e que eu consigo realmente influenciar, e não só influenciar, mas ajudar outras pessoas, agregar outras pessoas. E eu tive muita cobrança, muita cobrança. E aí era esse braço de ferro, né? Porque eu tinha quase 8 anos de empresa, falei, eu não vou pedir demissão. Senão, né, a rescisão... Aí fiquei orando, falei, ai Deus, por favor, nossa, o que vai acontecer? E essa empresa que eu trabalhava, ela tinha várias reestruturações. E eu nunca tinha saído em nenhuma reestruturação. Falei, na próxima é a minha vez. Vai ser minha vez. Então eu ficava sempre nessa expectativa também, por isso que eu não saía. E aí, só pra você ter ideia, Carol, eu tirava férias, não sei se você lembra, mas recente, né, essa questão da gente poder tirar 5 dias de férias. Sim. Então, quando isso começou, eu falei, gente, chegou minha hora, eu vou tirar 5 dias de férias para atender minhas clientes de consultoria completa. Sim. Porque eu tinha clientes que não podiam de final de semana, porque não tinham com quem deixar os filhos. Tá. E eu tinha que atender dia de semana. Então, eu tirava esses 5 dias de férias. Então, eu falava pra cliente, daqui 1 mês eu vou conseguir te atender. Aí eu marcava as minhas férias e atendia. E foi assim, né? Eu fui levando, cansada, acabada. Mas eu tinha um propósito maior. E... porque uma filha pequena, um trabalho corporativo, trabalho paralelo. Loucura. Marido, é pegada. E aí, em 2019, eu resolvi escrever um blog. Tá. Blog antiguinho, né?
Mas era uma forma de eu praticar mais e também fazer com que mais pessoas me conhecessem. Sim. Né, naquela época. E eu lembro que eu escrevi 100 posts. De uma vez. Porque eu tinha que escrever esses posts de madrugada. Nossa, menina. Você tava determinada, né? Determinada. Escrevi os posts, produzi os posts, montava lá os lookinhos no Canva e tal. Okay? E aí colocamos esse blog no ar e fui levando. E aí chegou a pandemia. Tá. Mais tempo em casa, né? Então todo o tempo que eu não perdi em trânsito, e no aí, deslocamento. Nesse período você ficava fazendo home office? Home office na pandemia. Então não tive mais deslocamento, trânsito, e eu comecei a aproveitar o meu tempo para desenvolver meus produtos digitais. Entendi. Então o que eu fiz? Tirei o meu blog do ar e com aquele conteúdo que estava muito rico, eu fiz um e-book. Legal. Aí já deu upgrade, né, gente? Saí do já blog, já virou foi pro e-book. E mulherada, ó, escutem, prestem atenção nessa história, porque assim, a história da Dedê é muito inspiradora no sentido de que quem quer faz. É fácil? Não, gente. Ela tá contando por cima. Teve perrengue? Teve perrengue. Ela tinha ajuda? Tinha ajuda pra caramba. A mãe dela tava ali, ponta firme, tudo mais. Mas na madrugada ela tava trabalhando. Ela sentou e escreveu 100 posts. Ah, mas é que ela sabe mexer no Canva. É que ela sabe mexer na internet. Cara, se vira. Aprende. YouTube, joga no YouTube. Como mexer no Canva. Exatamente. Você vai aprender. Canva, pra quem não sabe, só porque a gente fala que eu conheço muito também esse mundo da internet, né? Que muita gente assiste e tá falando, o que é Canva? Canva você consegue fazer várias montagenzinhas. Você consegue fazer desde convite para aniversário digital até cartão de visita, uma proposta comercial, post, você pode fazer de tudo lá. Então é uma super ferramenta gratuita. É isso aí. Você pode pagar para ter um upgrade lá, mas é gratuita, super simples. E para quem quer trabalhar na internet, poxa, é essencial você saber mexer. É essencial. Então assim... E é fácil, gente. É só sentar e falar, quero aprender. Você vai aprender. E que nós seres humanos, né? Nem mães, seres humanos. É muito mais fácil chamar desculpa de que não dá tempo, tem muita coisa, né? Do que dar o seu máximo. Porque pelo que você tá me falando, você tava ali dando o máximo. Eu tava no meu limite. Depois de um burnout. É que eu tive um tempinho, né? Teve pra me recuperar, tempo, assim. Que eu tô falando pra vocês na linha do tempo. Então, o burnout foi 2017. Que eu cursei consultoria foi 2017. E aí eu tive, né? 2018, 2019 e 2020 que você tava lá. Exatamente. Agora nesse momento da história. Exatamente. Mas assim... Você estava fazendo acontecer. Estava fazendo acontecer porque eu tinha um grande objetivo de fazer a minha transição de carreira. Eu tinha um propósito que era maior do que o meu cansaço, do que minha vontade de gritar. E esse desejo da transição de carreira, esse desejo pela transição de carreira era pelo fato de que você tinha se encontrado na consultoria, em ajudar outras mulheres, você viu o quanto que isso era importante. Mas também tinha impacto de querer ficar mais com a sua filha, tinha esse peso também. Com certeza. Então, na minha cabeça, né, o que eu pensava? Eu falava, nossa, e aí, só fazendo um paralelo, né? Esse desejo de transição de carreira, ele veio primeiramente nessa questão de eu poder ter algo que preenchesse meu coração a propósito. Ponto. Por quê? Porque eu tinha essa coisa com a minha filha, minha mãe me ajudava, eu não tinha essa consciência, gente, olha que loucura, eu não tinha consciência de que eu precisava ter mais tempo com ela, porque aquilo pra mim se tornou, aquela rotina se tornou tão corriqueira que eu não falava, tá bom, e a gente escuta, né, que é melhor o tempo de qualidade do que a quantidade, eu falei, então tá tudo bem. Aí na pandemia eu comecei, e aí no final, né, quando as escolas retomaram e tudo mais, eu tive a oportunidade de buscar minha filha na escola. Tá. E aí eu pensei, eu não tinha feito ainda a transição, eu estava com o pezinho. Eu falei, nossa, não, preciso acelerar esse processo, porque... Então a pandemia que te mostrou que você precisava de mais tempo com a sua filha. Sim. Antes você meio que tava no de olhos automático, fechados, assim. Não sabia que você queria mais tempo. Não sabia.
Entendi. Não sabia. Então foi realmente na pandemia que eu falei, nossa, que legal, gente, poder buscar minha filha na escola, ficar aqui na fila, né, de carros e ver as crianças saindo e minha filha entrar no carro e me contar as coisinhas que tinham acontecido. Aí caiu outra ficha. Eu falei, cara, eu tô sendo mãe de verdade agora na pandemia. Depois dos 5 anos da Lulu. Eu estou conhecendo a minha filha de verdade. Tá. Você tava tendo tempo... Porque antes você achava, tô dando tempo de qualidade, mas talvez às vezes nem isso tava sendo tão efetivo e tanto quanto poderia ser. Não. E eu não tinha essa consciência. Tá. Porque eu estava no automático. E as referências que eu tinha 2 referências de mulheres. Eu tinha aquela referência da mãe, minha mãe, que largou tudo pra cuidar dos filhos, né? E eu tinha a referência da mulher que era executiva, que se matava de trabalhar, que ela tinha uma estrutura, ou ela tinha uma estrutura com babá, ou ela tinha uma mãe, ou ela deixava na escola. Não, essas referências. Tá. Eu tava em uma delas. Né? Eu tava nessa aqui que tinha a estrutura e que tava tudo bem. E aí, depois da pandemia, que assim, caiu a ficha, tipo, de ter vontade de chorar. Você fala, cara, ainda bem que isso aconteceu agora. Então, acho que a pandemia foi muito triste sim. Em vários aspectos. Mas pra mim, foi, assim, bem positiva. Porque eu realmente, mais uma vez, né, acho que foi mais um marco ali na minha vida. Mais um chacoalhão, mais uma ficha que caiu. Assim, olha, tá na hora de você começar a viver a vida que você nasceu pra viver e fazer o que tem que ser feito. E aí você fez sua transição. Aí você pediu demissão ou você conseguiu? Não, consegui, amiga! Então teve, né? Então, logo na pandemia, a empresa globalmente anunciou que ia ter um corte de tipo 10 mil pessoas. Eu falei, eu tô nessa lista. Eu tenho que estar nessa lista, tanto que foi muito interessante. No dia que a minha chefe me ligou, não tem uma notícia muito boa pra te dar, eu já sabia, né? Falei, é boa sim, é boa sim. Aí ela falou assim, olha, realmente aqui a área diminuiu, então tô ficando tais pessoas, tal. Eu falei, muito obrigada. Falei, muito obrigada. Ela falou, nossa, mas... eu falei, muito obrigada. Não falei assim, né? Eu falei, muito obrigada pela oportunidade, agradeço, tal. Foi ótimo. Esses 8 anos foram ótimos, tal. Mas muito obrigada mesmo. Ela falou, nossa, como você tem uma inteligência emocional, né? Não, é que eu tô trabalhando nisso faz um tempo. Exatamente. E também, pra mim, foi muita resposta de oração. Sim. Muita resposta de oração. Falei, cara, tem que chegar. Então... E aí, mais uma coisa que eu aprendi. As coisas não acontecem no nosso tempo, elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E aí rolou, né? A demissão e tal. Eu falei, e aí você imergiu nessa nova carreira. Nossa, eu imergi, eu caí de cabeça, mas também não foi muito fácil. Porque é uma mudança muito grande. Então, todo dia eu tava acostumada desde os meus 17 anos, Carol. Sair de casa e trabalhar. Porque eu comecei como estagiária e aí, né, fui indo muito novinha. Então, era a minha vida. Você tava empreendendo, né? Exatamente. Aí eu falei, opa, essa perna saiu, agora só ficou essa perna do empreendedorismo. Só que o empreendedorismo, pra mim, era uma coisa que eu fazia, assim, né? Não tinha muito foco, mas ao mesmo tempo eu sabia que era importante, então eu tinha os meus trabalhos. Se eu não fechasse nenhuma cliente naquela época, não ia ter problema, porque eu não precisava daquele dinheiro. E aí as coisas viraram, né? E aí eu me senti, assim, um pouco pressionada. Né? Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Né? Como que eu vou atingir, né, essas clientes, essas pessoas? E aí eu comecei a pisar no acelerador. Eu falei, não, gente, eu vou pisar, eu vou produzir conteúdo. E nesse meio tempo, na pandemia... Eu tinha falado, né, do primeiro produto digital, que foi o e-book. Aí eu coloquei, gente, o e-book para vender na Amazon. E eu vendi. Você acredita que durante várias semanas ele foi o primeiro livro mais vendido da categoria de moda? Que legal! Aí eu falei, gente, as pessoas têm interesse no que eu tenho para oferecer. Aí eu desenvolvi alguns cursos também para uma plataforma de cursos, né, de cursos rápidos. Que tem vários cursos. Que tem vários cursos, marketplace e tal. Aí eu desenvolvi um curso que eu gravei da minha casa. Com a câmera velha que eu tinha, e gravei do PowerPoint e editei no meu computador. Eu não tinha estrutura. Até hoje esse curso tá lá, né? Ele existe. E também bombou de vender. E aí, durante a pandemia, eu gravei vários cursos na minha casa.
E eu comecei a vender. E não eram cursos de formação de profissional, era um curso para você, Carol. Então, por exemplo, você quer um curso rápido, aprender sobre estilo e tal, você poderia fazer meu curso. E aí eu comecei a receber vários depoimentos também de mulheres. Nossa, esse curso me ajudou muito, transformou minha vida. Eu falei, cara, então realmente é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. E aí, com tempo suficiente, eu comecei a atender clientes. Aí foi muito legal que eu achava, né? Todo mundo fala, nossa, quando você vai empreender, você tem que esperar pelo menos 1 ano, né? Pra você começar a ter retorno, começar a ter lucro. Gente, no meu primeiro mês, eu já estava com um salário quase igual ao meu salário no corporativo, atendendo as clientes. Então, muitas vezes a gente tem medo, né? De sair daquele lugar que a gente tá. Daquela segurança, daquela segurança, né? Mas a gente não espera que isso pode ser muito melhor, né? Se você fizer aquilo que você realmente é boa fazendo. Porque a gente cresce, né, Carol? Você trabalhou no corporativo. A gente cresce aprendendo que a gente tem que desenvolver as nossas fraquezas. Né? Então, o que você não sabe fazer? Eu, por exemplo, amiga, eu sou de comunicação e sou de pessoas, não sou de números. É meu talento, é pessoas, ponto. E não, na empresa toda hora me colocavam para eu ser mais analítica, e não sei o quê. Gente, eles não estavam extraindo o que eu tinha de melhor para oferecer. E como consultora de imagem, eu oferecia aquilo que eu tinha de melhor. Então, por isso, quando a gente foca naquilo que a gente tem de bom, a gente vai se tornar muito boa, a gente vai se tornar reconhecida. Total. Né? Então, foi muito legal. E aí as coisas começam a fluir, né? De um jeito que você fala, meu Deus, tá tudo acontecendo. Sim, porque você tá no lugar certo, do jeito certo. Fazendo o que você tem que fazer. Exatamente. Bom, e agora já entrando nesse mundo aqui de consultora de estilo, vamos trazer alguns toques, algumas dicas, ajudar as mamães que estão aí, que se inspiraram até agora pela sua história. Agora vamos falar um pouquinho desse mundo de estilo para gestantes, pós-parto e para essa mulher que, assim como eu já aconteceu, se olha depois, que sente que o estilo mudou 100% e que não sei qual que é o meu novo estilo. Mas vamos começar pelas gestantes. Tá. Descubro que tô grávida, o nosso corpo é aquilo lá. Uma mudança constante. No começo não tem muita barriga, ainda quase tudo serve, aí depois começa a crescer um pouquinho, aí a bunda cresce, aí o peito cresce, aí a barriga cresce, aí tudo começa já a ficar desconfortável. E o conforto nessa fase é importante. E aí tem aquela fase de transição que não dá pra saber se você tá grávida. Pra mim é a pior fase. Exatamente. Que as pessoas não veem, não olha uma barriga de grávida. E você se sente grávida. E você se sente grande. E as pessoas ficam, você tá grávida, mas fica um pouquinho de vergonha, não sabe se tá grávida, você tá muito gordinho. Nossa, essa fase é horrível. Assim, o que você sugere pra essa fase de transição? Sugere que, tipo, faça igual você fez, vai no Brás e compra umas roupinhas mal menos pra se encontrar. Porque é muito difícil essa adaptação. Eu acho que a primeira coisa, a gente não tem que só ficar focando em roupa de grávida. Porque é caro. Muito caro. E, tipo, você não vai usar, nunca mais. Você não vai nem querer ver mais aquela roupa na sua frente. Às vezes uma ou outra, ok. Isso que eu ia falar, calças, né? Então, o que eu sugiro é comprar uma ou 2 calças jeans, se você for uma pessoa que gosta muito de usar jeans de grávida, né? E uma calça preta, de repente, né? Pra você ter algo mais arrumadinho. Foco nos vestidos. Nos vestidos. Com elastano. Né? Eu usei muito na minha gravidez. Chegou a hora, gravidez. gente, né? Então, assim, quer usar alguma coisa mais confortável com elastano? Aqueles vestidos caneladinhos ou aqueles vestidos de malha, numa cor única. Não precisa ser super estampado, porque aí quando você compra em uma cor única, você acaba deixando ele ali, né, muito mais versátil. Então, você vai colocar uma terceira peça. Então, as camisas que você usava... A terceira peça dá um toque especial, né? Então, por exemplo, aquela camisa que você usava, que óbvio, ela não fecha, você vai usar ela como uma terceira peça. E acessórios, Carol? Acessórios, né? Acessórios deixa a gente bonita, deixa a gente feminina, deixa a gente com autoestima lá em cima. Então, eu focaria nisso, assim, Perfeito. sabe? E blusa. E blusa também, pode comprar aquelas regatinhas caneladinhas com elastano. E assim, terceira peça sempre.
tá? E no calor? Porque as pessoas ficam falando terceira peça. Eu até vi um post seu, eu até mais ou menos sei a minha resposta. Mas no calor, e grávida sente um super calor, né? Depois quando começa a ficar com barrigão, nossa, eu lembro que no fim da gestação da Bela eu senti um calor enorme, assim. E aí você pensa, terceira peça, sempre pensar numa camisa ou numa jaqueta. E aí eu já fico pensando, qual é a solução? Pode ser um colete. Ah, um colete. Um colete de linho, gente. Colete de linho com algodão é um colete super fresquinho. Tá. Então dá pra gente colocar esses mais alongados, que aí você fica arrumadinha também. Sim, dá um quê mais arrumadinha. Ah, tô mais arrumadinha, né? Outra coisa muito legal também são as saias. Legal. Então usar uma saia, que pode ser midi também, usar com t-shirt. Então deixar bem a barrigona, a mostra mesmo, aquelas saias bem justinhas. Porque, gente, eu acho bonito, eu acho que a Carol também. Sim. Grávida tem que parecer grávida. Sim. Você tá com aquele barrigão, exiba senão você barrigão. fica parecendo um botijão. Botijão sem definição no corpo. E aí, gente, o que é bonito do corpo da mulher? É a silhueta. Né? E as curvas na gravidez ficam muito evidentes. Exatamente. Então, assim, marcar sempre que possível a sua cintura com um cintinho. Né? Colocar mesmo um cintinho. Põe aqueles cintinhos pode pôr, aqui. se você gostar, pode colocar. Por quê? Você tá com um vestido, às vezes, que é muito largo. Aí você põe o vestido, ele dá deixa a cinturinha, né, mais arrumadinha. Então dá pra gente ir se virando. Eu não aconselho que compre muitas roupas de grávida. De verdade, assim, acho que não compensa, né? E na volta, né, volta disso tudo, aí sim, né, pra essa transição você comprar uma roupinha ou outra, porque vai te ajudar. Então, aí é justamente sobre isso. Porque, assim, algumas grávidas ficam com uma baixa autoestima. Mas a maioria eu percebo que não. Se sentem bonitas na gravidez, porque tem essa mudança de corpo e aceitam bem a barriga e tudo mais. Só que aí, o pós-parto, aí o bicho pega. Porque ainda mais se ganham muito peso e tudo mais, mas independente. E aí a autoestima vai lá pro penhasco. Lá pro chão. E aí, nada te serve, nada fica bom, você não se encontra mais, você tá com aquela barriga que não é grande nem pequena, aquele peito que tem uma demanda de leite normalmente gigantesca. E aí, a tendência é, você passa o dia inteiro de pijama ou daquelas camisolas que abre e fecha. De botãozinho. Exato. E aí você passa o dia inteiro. Aconteceu muito isso comigo, assim. Eu me forçava pra pôr uma roupa, mas aí também era um caos na terra pôr uma roupa. E aí, sabe? Dá até mau humor, né? Dá um mau humor, exato. Porque aí você não quer tomar... Aí tudo fica mais difícil. Não quer se arrumar. E assim, eu sinto que muito disso acontece porque você olha pro seu guarda-roupa, ou nada serve, ou é só roupa de grávida. É esse meio do caminho. Você já me falou da sua experiência, né? Que você pegou e olhou e falou, irmão, vamos lá fazer uma aventura e ir no Brás. Gente, Brás a gente tá falando como se todo mundo fosse de São Paulo e entendesse. Brás, né? É um lugar que tem umas roupas super acessíveis, de uma qualidade inferior, mas que super ok. Para um momento de emergência. Não é uma roupa que você vai comprar e vai durar 10 anos no seu guarda-roupa. Não. Mas que às vezes supre muito bem o seu momento. Essa sua indicação? Compra, sei lá, algumas peças-chave. Que peças-chave você pode ajudar para esse momento de transição que a gente precisa ainda de conforto, precisa de roupas que dê para amamentar muitas das vezes? O que eu acho que é muito legal, assim, é que no meu tempo, gente, olha, já faz muita coisa mudou, viu, gente? Hoje em dia a moda, ela tá muito mais comfy. Graças a Deus, né? Os teninhos, amo poder usar teninhos e ter um look legal, né? Então hoje em dia a gente consegue ficar arrumadinha e confortável. Isso é muito legal, porque a gente pode transportar isso para esse momento que a gente fica em casa, né? Então como ficar arrumadinha dentro de casa e se sentir bem? Então hoje, gente, existem vários conjuntos, né, de shorts, que é aquele shorts de moletomzinho, que tem uns até que são mais arrumadinhos, com corte mais reto, não precisa ser aquele corte de ginástica, né, uma camisetinha, um acessório, pronto, coloca. E pode colocar seu chinelo ou coloca o seu tênis pra ficar dentro de casa. Eu gosto, não sei você, mas eu uso tênis dentro de casa, porque eu coloco uma roupinha, e aí fica bem arrumadinha. Fica arrumadinha, se precisar ir no mercado, esses conjuntinhos é uma boa, né? Porque aí não tem que pensar
na combinação e tudo mais. Exatamente. E o conjuntinho, por ele ser monocromático e ser uma cor única, fica mais arrumadinho. Fica mesmo. Então Tem fica razão. arrumadinho. E não esqueça do seu acessório. Um brinco, um colar. Eu até falo, gente, compra aquele colar baratinho de corrente, assim, ó, põe, já vai mudar tudo, entendeu? Já Sim. dá um up. Outra coisa que é muito legal também pra esse momento, né? Ah, mas tá ruim a camiseta. Então você pode focar nas blusas que são transpassadas. Eu até brinco, né? Porque a transpassada é só você fazer aqui pro lado e Sim. você saca o peito. Porque é outro ponto muito caótico na amamentação, principalmente no começo, porque, levanta a blusa e amamenta. Cara, mas a minha barriga tá Você fica ridícula, eu não inteira pelada. quero ficar mostrando a minha barriga. Então, aí só podia usar a camisa. Só que aí, pô, camisa às vezes não encaixa. Cansei, né? Cansei. Amassa e não fica evento pra alguma coisa, assim, é legal, mas... Mas vai essas viver só de camisa? Não dá. Não dá, né, gente? Cansa. E não é prático. Não, Então, essas blusas transpassadas. Porque uma você boa. move ela pro lado. Outra coisa que é legal, que tem bastante, um cropped mais soltinho. Eu usava bastante na época. Cropped mais soltinho. Porque aí você não precisa levantar, o bebê fica aqui embaixo, ó. Parece que você tá até cobrindo É verdade, é uma Você boa. põe o neném por baixo. E aí você põe... E hoje em dia tem tudo de cintura mais alta, então é excelente, porque Tranquilo. hoje a moda é cintura Só alta. dá uma então, levantadinha aqui, ó. Pronto, encaixa o neném aqui, tá ótimo. uma boa. Então, acho que são essas, assim, as principais dicas, principalmente de blusa, né, pra gente usar. E a cintura alta foi como você falou, né, Carol? Ótimo, né? Porque você não precisa ficar exposta. Porque é muito ruim, né? E também uma dica pra não ficar exposta, aí no calor é ruim, né? Mas assim, dá pra usar, você usar por debaixo aquelas blusas de alcinha bem fininha que vende em lojas de lingerie também, Sei. que são mais justinhas, de elastano. Porque daí você pode movimentar ela pro Baixar. lado, abaixar, e você pode até estar com uma outra blusa, né, a Por transpassada, ou você pode levantar, mas se você levantar, você não vai ficar exposta. Então você tá com a Isso é uma blusinha boa. por baixo. Não aparece barriga, nada. Isso é uma boa. É, Que dá uma... dá uma ajuda, né, Mas gente? essa ideia dos conjuntinhos, assim, é bem legal pra... Porque eu acho que é isso, sabe, Dê? Se a mãe precisa pensar demais na hora de se arrumar, vai. na hora de se vestir... Cara, vai ter uma fase que vai dar tempo, mas... Por enquanto, Não. é. E aí... Ter aquelas peças coringas, sei lá, monta uns 5 conjuntos, sabe? Os 5 conjuntos, tem as blusas. Gente, importante, o que é quando você for montar um armário? Independente se seu armário é de grávida, se seu armário tá de pós-parto ou se tá né, No dia a dia normal. No dia a dia normal. O que é importante? A proporção do seu guarda-roupa. Então, você precisa ter, no mínimo, 3 peças da parte de cima para uma peça da parte de baixo. Então, você não precisa ter muitas calças, você precisa de mais blusas. Porque aí você consegue versatilizar o seu look. Então, você... E outra coisa muito importante que as pessoas também dão uma desencanada. Os acessórios, mas não só brinco, colar, né? Não. Os sapatos, o cinto, um lenço, porque isso também ajuda a mudar a formalidade e a intenção do look. Então, imagina, você tá com um vestidinho preto básico. Você coloca uma jaquetinha jeans e um tênis é um look. Sim. Você coloca um blazer, assim como eu tô, um sapato de salto, é Outro look. Total. Então é legal a gente pensar nisso, mas nessa proporção de 3 a 5 peças da parte de cima para uma peça da parte de baixo ajuda muito a versatilizar o E guarda-roupa. aí você não precisa ter tanta coisa no guarda-roupa, porque também ter muita coisa mais confunde do que ajuda, né? E poluição visual. Aí você olha e fala, nossa, não tenho nada. Dá até preguiça, aí você só pega o que É o você meu sempre guarda-roupa usa. de hoje em dia. Exatamente. Então. Vou precisar te contratar pra fazer um detox Pode no deixar. meu guarda-roupa, porque socorro, eu tô precisando. E aí, pra gente concluir, pra nova mulher, pra mulher que se tornou mãe, que passou por aquilo que você falou. Você se olhava, era aquela mulher mais sexy, tinha um estilo X, e depois começou a olhar e falar, não, mas isso não sou mais eu, isso não mais me representa. E aí, no caso, você foi se especializar, enfim. Mas pra mulher que, cara, ela não vai se especializar, ela não gosta disso, e que nesse momento ela não tem condições de contratar uma consultoria, porque Sim. o ideal é contratar uma consultora que vai olhar pra você e vai te ajudar sempre. Mas às vezes a pessoa não tem condições agora, não é a hora. Sim. O que ela faz? Por onde começar? Como ela ter uma luz de qual tipo de estilos, sei lá, dar um panorama dos estilos em geral, que ela tá se reencontrando, se reencaixando. O que ela faz? Porque
muitas mulheres se sentem nesse limbo Sim, pós-maternidade, não se encontrar mais nas roupas antigas, mas também não sabe quais são as novas, e o que que eu compro, o que que eu faço. Dá uma luz aí pra... Bom, primeira coisa, seguir o meu perfil, né, gente? Com certeza, tem muitas dicas muito boas. Isso é Primeira real. coisa, acompanhar a Dedê. Porque lá é um perfil que converso bastante, interajo Sim. bastante com vocês e também trago dicas boas e super usáveis Práticas, e práticas, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é realmente você olhar para o seu guarda-roupa e entender o que daquilo você gosta. Porque eu tenho certeza, Carol, que naquele monte de roupa que você tem, você sabe o que você gosta. Sim, e Você tem fala, umas coisas que a gente apega, né? Eu gosto disso e não gosto daquilo. Então a primeira coisa é você pegar, separa, tira do cabide, põe em cima da cama. Fala, o que essas peças que eu gosto têm em comum? Tá. São peças, que cor que é? Tá. Qual é a modelagem? Como isso fica no meu corpo? Legal. Qual é o tipo de estampa? O tipo de tecido? E tenta encontrar um ponto em comum dessas peças. Legal, ótima dica. Entendeu? Então eu tô vendo que são todas têm um decote V e são mais soltinhas, nenhuma pega a barriga, as cores são mais neutras ou são cores coloridas. E aí você tenta entender um pouco sobre o seu estilo aí. Você começa a entender o padrão. Então essa é a primeira coisa, porque você precisa saber o que você gosta. Por quê, gente? A nossa tendência é se vestir de acordo com aquilo que nós gostamos. E o que nós gostamos, geralmente, tem muito a ver com a nossa personalidade, né? Então, Perfeito. por exemplo, se a Carol, ela gosta, não sei o estilo da Carol, ainda não fiz a consultoria dela, tá, gente? Tem que Mas fazer, vamos em breve. supor que a Carol goste de cores mais suaves, nada de muito, assim, né, gritante, uma cor como ela tá usando, assim, que é colorido, mas é um pouco mais suave, um pouco mais discreto. Ela eventualmente gosta de algo que é mais fluido, ela gosta de de repente, um pouquinho de babado, um vestido com mais fluidez. Pode ser que o estilo dela seja um estilo mais romântico, até porque a personalidade dela pode ser uma personalidade de alguém que é mais doce. Pode acontecer, né? E como que você vai descobrir isso? Olhando as peças que você já tem, tá? Vamos supor que o que você descobriu que você já gosta, você fala, eu gosto, mas eu tenho vontade de mudar. Tá. Aí o que é interessante, né? A gente falou das referências do Pinterest. O Pinterest, gente, serve para referências, mas não serve para você copiar. Não dá. Não dá para copiar, tá? Se copiar vai ficar frustrada, que não vai dar certo. O que é legal? Você entender, fazer uma pastinha no Pinterest realmente do que você gostaria para a sua imagem. Como eu gostaria de ser? E tão importante quanto como eu gostaria de ser, como eu não gostaria de ser. Tá. O que eu não gostaria de ver no espelho. Legal. E você separar uma pasta de sim e de não, sabe assim? Olha isso aqui só, eu gosto, isso aqui eu não gosto. Por quê, gente? Porque, infelizmente, quando a gente não tem clareza sobre o nosso estilo, a gente compra um monte de coisa que a gente nem gosta. Total. Por isso que a gente não usa o que a gente tem. Então, quando você montar essa peça, eu não gosto disso por causa disso, aí você vai falar, caramba, e eu tô falando isso porque acontece com as minhas clientes, aconteceu comigo, tá, gente? É assim, nossa, eu tenho um monte de coisa que eu nem gosto, que você compra porque você não sabe o que comprar. Então, esse ponto sobre você se autoconhecer, o que você gosta e não gosta, é o ponto principal, é o ponto de partida. Você vai ver que você já vai ter muita clareza sobre isso, tá? E você ir organizando o seu estilo. Né? Então a gente sabe que existem elementos. Então, rapidamente sobre os estilos, né? Então a gente falou do estilo romântico, é um dos estilos. Geralmente a mulher que tem aquela personalidade mais doce, uma mulher mais gentil e que ela gosta de transbordar isso pro mundo. Por quê, gente? Quando a gente fala de consultoria de imagem e estilo, Carol, a gente não tá falando só daquela questão de eu quero estar bem arrumada, não. Você quer transbordar quem você é e como você se sente. Perfeito. E usar a sua imagem de maneira poderosa. Porque a gente já viu que quando a gente se olha no espelho e a gente enxerga uma mulher, aqui dentro muda muita coisa. Perfeito. Então, qual é a mulher que eu quero ver no espelho? Então, isso é muito importante sempre pra gente pensar quando a gente pensa em consultoria de imagem e estilo. E não é faça isso e não faça isso. Não, depende do que você quer. Então, o estilo romântico, como eu falei pra vocês, ele é mais suave, cores claras,
um rosinha, um azulzinho, um verdinho, um lilás, tá? Porque tudo isso transmite pra gente uma sensação de mais suavidade, acessibilidade também, tá? E aí a gente vai para outros estilos, que são estilos que a gente fala que são os mais elegantes, né? Que transmitem mais, assim, seriedade, mais credibilidade, que são o estilo clássico e o elegante, que sim, ele é formado por alfaiataria, né? Então, por exemplo, hoje, né? O meu estilo de hoje, eu tô com um sleep dress, que ele é mais sensual, mais justinho, mas eu quis trazer elegância para esse meu sleep dress, que é mais sensual. Então, eu trago um blazer. Então, é como você traz os elementos. Então, você pode contar com a ajuda de uma peça de alfaiataria, por exemplo, para você dar um up no seu look, você ficar com aquela cara mais arrumadinha. Perfeito. Né? E a gente tem o estilo sensual, que é isso aí, gente. Quem gosta de fenda, aquela mulher exuberante, né? Aquela mulher que chega chegando, gosta de ser reconhecida pelo seu estilo, maravilhosa, gosta de maquiagem, então a gente pensar nisso, né? Então, se você gosta, por exemplo, de algo mais curto, de uma fenda, um decote, o seu estilo pode ter a ver com esse estilo sensual. A gente tem um estilo que a gente chama de criativo, que é aquela mulher que, nossa, você olha o estilo dela e fala, cara, tá muito diferentona. Eu não usaria, mas nela ficou legal. Sim. Que é a diferentona, tá? Então, se você, por exemplo, gosta de artes, de moda, você gosta também de coisas diferentes, até na sua casa, tá, gente? Então, o que é legal a gente prestar atenção? Se na sua casa você tem bastante misturas de cores, você tem objetos de decoração que são diferentes, que você garimpou, provavelmente você tem essa questão da criatividade dentro de você, tá? E a gente tem o estilo dramático, que é um estilo mais teatral, que é quem gosta de volume nas roupas, que também, né, eu até costumo associar esse estilo dramático com as minhas clientes que são arquitetas, por exemplo, designers de interiores, porque elas podem até se inspirar, né, nas formas que elas trazem nas roupas para a forma da casa, então é muito legal. Então, no nosso estilo, a gente precisa considerar sempre 4 pilares, Carol. É o pilar da personalidade, o que a gente está falando aqui, né? A gente tem o pilar de desejo de imagem, então como eu quero me sentir. E a imagem, gente, que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais, tá? Muito importante. A gente tem a rotina, que foi o que a gente falou aqui, muda completamente, da fase da vida da mulher, né? E a gente tem o gosto pessoal. Só qual é o problema, Carol? A gente às vezes só compra o que a gente gosta, que provavelmente tem a ver com a nossa personalidade. E aí, por que a gente não gosta muito daquilo que a gente vê no espelho, a gente não acha que tá legal? Porque a gente não está considerando 2 pilares importantes, que é o desejo de imagem, que é aquilo que a gente vê, de repente nos outros se inspira, e também na questão do momento que a gente tá, né? Na rotina, no estilo de vida. Então, às vezes não encaixa, né? Não encaixa. Então, é sempre pensar, falar, legal, esse estilo que eu tô criando pra mim, esses 4 pilares estão, né, conectados, tá tudo legal? Aí você vai conseguir criar uma estratégia de estilo. Legal. Show. E, Dedê, só pra gente, uma última pergunta sobre isso. Aquela mãe que é muito prática, é muito confortável, que por ela sai só de roupa de academia e, sabe, né? Aquela que não quer gastar tempo com nada. Como que ela pode usar usar do conforto, sim, mas parecer elegante, assim, arrumada, arrumadinha, exato. Arrumadinha. Então, a primeira coisa, né, gente? Roupa de ginástica, eu não tô falando da legging, tá, gente? Porque a legging a gente pode fazer vários looks com a legging. Tem post da Dedê, eu já vi, de legging. Eu gosto da legging, tá? Eu acho que ela tem a sua função. Eu não sou aquela consultora que é contra. Ai, sou contra a legging. Ai, graças a Deus, Dedê, porque a legging amiga, às vezes é ótimo legging. Mas aí vai combinar a legging com o quê? É. Se você combinar a legging com a roupa de ginástica, você vai estar com uma roupa de treinar. Certo? Então, agora, se você pega uma legging, você coloca, de repente, uma camisa com um pouquinho mais de estrutura, pode ser até uma camisa solta. Gente, eu adoro o look, até falando de legging, aquele look que a gente pega e coloca uma camisa bem estilosa, um tênis, faz um coque alto no cabelo. Sim. Né? E, gente, estilo é da cabeça aos pés, tá? Então, não adianta você estar arrumadinha daqui pra baixo, o cabelo tudo de qualquer jeito, né? Então, se não deu tempo de secar o cabelo tá esquisito, tá zoado, como a gente fala, né? Que a gente não tá naquele dia de cabelo bom, faz um rabo de cavalo alto, faz um coque, sabe? Então, não deixa seu cabelo de qualquer jeito, porque ele tem um impacto importante na sua imagem. Quando você olha no espelho, a primeira coisa que você vê é seu rosto, depois você vê o resto,
né? E como a gente já falou, né? Você tomar posse desse estilo mais casual é legal, né? Um estilo que é bom para as mães, é confortável. E aí você pode incluir elementos de outros estilos, que podem ser os acessórios, podem ser essas peças. Então, por exemplo, vai usar legging, que é de elastano, não precisa usar o resto de elastano. Tá. Traz uma peça com mais estrutura, com tecido que não estica, tá? Porque isso vai dar aquela impressão de mais arrumadinha. Entendi. Entendeu? E terceira peça também com legging A terceira cai peça é bem, né? maravilhoso, né? E aí pode ser uma jaquetinha, pode ser uma camisa aberta, pode ser um colete, pode ser um blazer, aí o Show. céu é o limite. Então, O blazer resolve vários problemas, né, gente? Vocês já entenderam, blazer, né? blazer é a peça-chave, né? Que ele vale a pena resolve. investir. Ele resolve, ele traz estrutura pra gente, né? Deixa, a gente Mas se e sente aí? poderosa. E quando começa... Porque aí, às vezes, eu fico com o quê da questão? Agora eu vou te fazer uma pergunta até pessoal. Às vezes eu ponho um blazer, tipo assim, você tá linda, mas aí você vai sair daqui, que tá fresquinho, tá ameno, tá gostoso, vai lá pra um sol do... Você passa calor ou você tira o blazer? Vamos Fashionista não sente frio e nem calor, tá brincadeira. Porque, gente, eu fico pensando, eu vou morrer de calor, eu vou fritar. Então, o importante é você saber a previsão do tempo, né? Você tem que pensar. Você fala, poxa, eu sei que eu vou sair daqui, eu vou pro meu carro no ar-condicionado, eu não vou andar. Ah, não, eu sei que eu vou andar, vou passar calor, vai trocar o blazer por um colete. Tá, então você já prepara ali, já leva no carro, já pega uma outra peça pra dar essa substituída. Exatamente, substitui, entendeu? Então é legal, assim, quando a gente for... É que São Paulo tem muitas oscilações, né? De manhã você sai, tá um super frio, aí meio-dia tá um calor, aí depois começa... Então, o importante é sempre você estar preparada pra poder tirar. Né? Então, por exemplo, eu tô com esse vestido de alcinha. Se eu tirar, tá tudo em ordem. Eu não tô com o sutiãzão ali pra aparecer, eu tô com o sutiã sem alça. Tá. Né? Então é legal você pensar e planejar o seu look. Então você, mamãe, não tem tempo. Não tem tempo de se arrumar, sabe que vai ser corrida amanhã de manhã, tem que levar a criança pra escola, tem que trabalhar, tal. O que vai fazer? No dia anterior, colocou a criança pra dormir, já vai pega separar. 5 minutos maravilhosos, 5 minutos. E pense, como é que vai ser a sua rotina do dia seguinte? Vai sair, o que você vai fazer, pra onde você vai, o que você, né, o que você quer, como você quer usar a sua demais, imagem. até acelerar, né, o processo. E você vai ficar 5 minutos, porque você tá com a cabeça assim mais fria e tranquila, né? Então separe ali, né, a sua roupa. E uma dica muito importante, todas as vezes, você também, Carol, todas as vezes que você gostar de um look que você vestiu, que você tira foto. Exatamente. Já vi essa sua dica. Tira foto, gente. Tira a foto do look. Eu não fazia isso, mas eu tô pastinha. fazendo e ajuda muito, porque aí quando eu não sei, eu olho aquela pasta e já sai. Você já vai ter ideia. Porque o que vai acontecer? Você não vai repetir o look, mas você vai falar, poxa, legal, eu usei esta calça com esse sapato. No caso, eu repito o look, sim. Mas você fala assim, ó, usei essa calça, esse sapato, essa blusa. Se eu trocar a blusa e colocar essa outra blusa, eu vou mudar o look. Fica muito mais simples. Você só precisa trocar uma ou duas peças. Mas ali o conjunto, a sua fórmula de look sabe que ali já está funcionou. pronta. E vai chegar uma hora, se você fizer isso sempre, que você vai ter um menu de looks que você não vai nem esquentar mais tanta cabeça. Porque na pior das hipóteses, você pega um look daquele lá e você veste que tá pronto, acabou. Muito boa essa dica. Dedê, maravilhosa, amei nossa conversa. Pra gente finalizar 100%, o seu conselho para mães, para futuras mães, para todas essas mulheres assim que estão nessa jornada de querer se sentir mais bonitas, de quererem se sentir bem, com uma autoestima melhor, de olhar para o espelho e gostar do que elas estão vendo. Bom, primeira coisa é você saber que você é maravilhosa, o que você tem, só você tem. Né? Então, eu acho que esse brilho que está dentro de você, só você tem. E você entender que quando você está se vestindo, você não está se vestindo para o outro. Você está se vestindo para você. Você está se vestindo para você cuidar desse seu corpo e olhar no espelho e ter orgulho de quem você é, que você tem que ter orgulho de quem você é. Então, essa é a primeira coisa. E outra é que só depende de você. Não, é uma coisa que não depende de ninguém. A gente não pode chegar pro outro, vem cá que eu vou te arrumar. Não é assim, gente. Né? Vem cá, deixa eu te arrumar. Não, até o fato de você fazer as suas unhas depende da sua vontade de fazer. Total. E saiba que a sua autoimagem impacta nas suas atitudes, naquilo que realmente você quer pra você.
Então não ache que moda é uma futilidade, que você se vestir é um luxo. Não é. Não é. Isso você está fazendo para você. E realmente, a gente falando de mãe, tenho certeza, Carol, quando você se arruma, sua filhinha percebe que você passou um batom, que você tá mais bonita. Com certeza. E qual é a mensagem que a gente passa para os nossos filhos, para o nosso marido, quando a gente tá bonita? Mesmo em casa, que a gente se cuidou um pouquinho, ela está feliz por estar aqui. Ela é feliz em ser nossa mãe. Ela é feliz em ser a esposa. Total. Então, gente, pensem nisso, pensem no outro, né? Imagina, você ia gostar de chegar na sua casa e todos os dias, você, quando criança, tá lá e sua mãe, sem se arrumar, sua mãe de qualquer jeito, não parece que ela está triste, que ela não está nem com vontade de se arrumar? Então, se você não for fazer por você, faça pelos seus pequenos, tá? E não é aquela coisa que tem que ficar toda emperequetada, toda montada, não é. É pouca coisa. Vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Com certeza. Dedê, muito bom, amei, obrigada. Obrigada a você. Entrevista rica, a gente ficaria aqui horas falando sobre muitas coisas. Você é um arsenal de conhecimento, de simpatia. E sigam lá o Instagram da Dedê, porque tem muito conteúdo. Eu sigo, eu acompanho, aprendo várias coisas. Dedê, obrigada, viu? Obrigada a você, maravilhosa. Delícia. Bom, se você curtiu, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com outras mães, compartilha com aquela mulher que tá perdida, que tá ali precisando de um empurrãozinho, tipo, opa, vai se cuidar. Manda esse vídeo, pode ser uma indireta, direta, com muito amor, com muito carinho, porque às vezes nós, outras mulheres, a gente não consegue perceber que a gente tá nesse momento e às vezes uma amiga, um familiar precisa falar e mostrar, olha, assiste esse vídeo, talvez te inspire. Então, manda lá, compartilha no grupo de mães, compartilha com outras mulheres, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, beijo de luz pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.